A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois continuei. Dá a mão não. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota. Eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador e hoje estamos aqui com uma pessoa que a gente adora muito. Ela, a rainha. Das antifeministas. A rainha da fogueira. Aquela que refuta tópico por tópico dos mitos e das fake news do feminismo. E ela ainda prova o que ela tá falando. Sim, ela vai refutando. Baseada em fatos reais. Isso aí. Caroline Sardá, deusa, muito bem-vinda. Maravilhosa. Gente, Somos muito sua felicidade. fã. Somos fãs, né? Somos sou muito fã. fãs. Eu sou fã. Somos muito fãs. Eu lembro, até hoje, a primeira vez que eu ouvi um conteúdo seu, não lembro se foi esse especialmente, mas esse eu falei, cara, que legal isso. Porque era o feminismo em 1 minuto. Várias teorias feministas em 1 minuto. Que democratização do saber, sabe? Porque enquanto os movimentos políticos ficam confinados na academia, né, na elite intelectual, eu não acredito nessa política, né? Eu acho que quando a pessoa fala uma coisa que é acessível pra todo mundo e é fácil de entender, você tem um dom, uma didática. Sim, maravilhosa. Eu fiquei apaixonada por você. Então, muito Gente, eu tô bem-vinda. boba já. Poxa, pra mim é uma honra estar aqui, porque eu sempre acompanhei vocês pelo YouTube. Todo mundo que vem aqui são mulheres incríveis. E tá aqui com vocês também é uma baita de uma honra. Tipo, eu já acompanho vocês nas redes Você é sociais. incrível, né? Só pra saber assim se você sabe disso. Gente, Porque, eu né, a não gente consigo nem esquece. acreditar. A gente esquece, às vezes, gente que a gente é esquece. incrível. E aí a gente precisa ficar ouvindo Uma outras pessoas. lembrando pra outra, uma Isso. lembrando pra outra. Você é A gente incrível, tem que você é lembrar, incrível. tem Você que bate lembrar. nela, bate mente. a galera chama aí de terror das antifeministas, né? Porque basicamente meu conteúdo é refutar antifeminista. Então, você é a terrorista antifeminista. terror completo. Eu acho que, terror assim, o que eu completo. mais gosto, assim, é quando ela começa a mostrar assim, não, porque ela viajou aqui a trabalho, mas ela gastou todo esse dinheiro aqui, ó. E aí tá lá no site da transparência. Tipo assim, ela tá vendo aqui 500 Calma, tipo, muito maravilhoso. por quê? Não, porque eu quero saber quem é Caroline Sardá. É essa pessoa que essa fica mostrando no pessoa. portal da transparência. Porque Quem ela gastou adora- o ela quê? adora uma Quem gastou evidência o científica. Prestação de conta. Prestação de conta. Eu gosto dessas pessoas que falam quanto ganha, onde ganha, como gasta. Eu gosto de saber. Eu sou fofoqueira. Você é fofoqueira. Eu sou fofoqueira, jornalista, pá. Então, esse trabalho aí, essa apuração, ela é muito importante. Né? Essa apuração, tipo, beleza, tá, o que é o antifeminismo, então? O que eles estão fazendo? Né? Como que você chegou nesse lugar, Carol? Como, cara? Cara, é um rolo, assim, muito grande. Porque, tipo, no início da pandemia, eu não trabalhava com geração de conteúdo. Eu trabalhava com uma agência de publicidade. Daí, eu fui demitida no início da pandemia. Foi quando eu comecei a realmente gerar muito conteúdo pelo que eu lia, pelo que eu estudava, pelo que eu aprendia. Então, começou realmente esse rolê com as antifeministas quando eu entrei no TikTok. Eu sempre tive ali o Instagram, gerava conteúdo de feminismo ali no Instagram. Só que daí eu comecei a ver essa necessidade de refutar antifeministas, porque no TikTok é uma plataforma que tem muita gente que é antifeminista. Tipo, É? muita gente. E daí, tipo, ocorreu num dia aleatório de falarem assim, tu gera uns conteúdos muito legais de feminismo, que eu explicava, né, feminismo em 1 minuto, cada vertente, coisas, tipo, rapidinha pra galera, porque ninguém quer ficar, tipo, lendo um livro. Sim. A maioria das pessoas não tem tempo de ler livro, É. tá ligado? Mesmo que a gente quisesse que lessem, a maioria das mães não tem tempo. Cara, a maioria das pessoas que me segue fala que me segue exatamente porque eu, às vezes, resumo um livro de 300 páginas Sim. em 20 minutos. É um E daí a pessoa mesmo. puta talento. E às vezes, tipo, Maravilhoso. mesmo que ela queira ler o livro, ela vai ver o meu resumo e vai falar, legal, ela teve essa análise crítica aqui, sabe? Daí vai acabar indo pelo meu conteúdo. E é muito louco, porque eu comecei a entrar em debates com antifeministas. Não, mas peraí, Eu publicitário. Tava participei, lá na maravilhosa. publicidade. Tava lá na publicidade. Gente, eu sou geminiana, eu falo daqui, daí eu venho então, aqui, daí eu mas falo eu- aqui, vocês me puxam de volta. Aí tava lá de rolê na publicidade. Daí fui Demitida demitida, na pandemia. entrei como Já criadora de estava conteúdo. produzindo conteúdo Já no estava, Instagram. já, porque eu já lia sobre feminismo. Sim. Na verdade, eu sou feminista lá desde 2016. Antes eu não me identificava como feminista porque eu achava que você tinha que ser aquela ativista que, Sim. tipo…
as antifeministas pregam. Sim. Sabe? No começo, lá em 2016. Que tinha a checklist. Que tem uma cartilha ideológica que você tem que seguir, não sei o que. E eu fui enganada por essa cartilha lá em 2016, Sim. porque era no início das informações na internet. E que a galera tava começando a criar conteúdo sobre feminismo, não tinha tanto conteúdo sobre isso naquela época. E eu sou bem da época que ali em 2016 tinha a Sarah Winter, não sei se vocês lembram, que Sim, fazia Sarah um monte Inverno. Como não lembrar de Sarah Como Inverno? não lembrar de Sarah Inverno? Então, basicamente, Sarah Inverno queimou ali a largada do feminismo pra muita gente que via ela como uma imagem do feminismo no Brasil, porque ela se fazia mostrar essa imagem, e meio que enganou muita gente que aquilo era o feminismo. E daí você via que, na verdade, o feminismo é muita coisa por trás. Tipo, é muito mais profundo, muito mais denso, tem muitas pautas, muitas demandas. Então, tipo, foi ali que eu comecei a entender, só que pra mim ainda não era uma coisa que eu falava, eu sou feminista e vou lutar por isso daqui. Eu só realmente virei feminista quando eu passei por uma situação de violência sexual. Que daí foi em 2016, nunca vou me esquecer, porque é bem na data do aniversário do meu namorado, é dia 24 de abril de 2016. Eu sofri uma violência sexual, não vou entrar em detalhes, porque pode dar gatilho pra algumas pessoas. E eu fui denunciar essa violência, como muitas mulheres vão denunciar. E na delegacia da mulher eu não fui bem tratada, eu fui bem humilhada. As perguntas que me fizeram me fazia retomar tudo e me culpar por tudo que tinha acontecido. E eu comecei a me questionar se isso era normal. Eu falei, cara, será que todo mundo passa por isso quando vem pra delegacia? Tipo, todas as mulheres passam por essa situação. Certeza. E foi aí que eu pensei, vou pesquisar na internet como que eu vou conseguir justiça. Porque o delegado não quis fazer o boletim de ocorrência. Ele disse pra mim que eu ia acabar com a vida de um jovem por um arrependimento meu. Sendo que eu tava inconsciente, né? Então, eu ainda tava com a roupa do abuso. E eles não quiseram fazer corpo de delito, não quiseram fazer nada. O cara olhou pra mim... Na delegacia da mulher? Ele olhou pra mim e falou assim, você não está visivelmente machucada. Você só tá chorando. Só isso. Porque machucada é o que ele consegue ver. E daí foi ali que eu fiquei... Tanto que eu escrevi um texto no Mulheril, que é uma página do coletivo feminista de Florianópolis, bem antiga, assim. Tipo, a página tá ativa até hoje. Mas foi o primeiro coletivo que eu tive contato. Porque quando eu voltei da delegacia, eu cheguei em casa... Eu senti que tinham arrancado minha alma de mim. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Tipo, eu não tenho vontade de viver, eu não me sinto segura de andar na rua. Todos os homens que eu olho pro cara que fez aquilo comigo, sabe? E daí eu pensei, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu pensei, vou pesquisar na internet se existe alguma coisa que eu possa fazer, se tá certo o que tá acontecendo. E foi aí que eu encontrei o feminismo. Que daí eu encontrei as feministas e que eu vi que existiam várias mulheres que já tinham passado pela mesma coisa que eu e que todas tinham passado pela mesma injustiça. E que todas tiveram a mesma coisa, elas ouviram a mesma coisa. E o mais bizarro, tipo, que eu conto pra todo mundo é que o delegado ficou com o meu contato pra caso eu quisesse denunciar. Ele falou que eu tinha, acho que uns 6 meses depois ainda pra poder denunciar uma parada do tipo. Ele me chamou no WhatsApp dando em cima de mim. Aff, mano. Gente. Elogiando a minha foto do perfil. Eu acho que, eu não sei se ele lembra que eu era a garota que foi denunciar um estupro, tá ligado? Mas, tipo, ele chegou no WhatsApp e falou, nossa, que foto linda. E eu fiquei tipo, cara, era pra tu ter denunciado o cara que me abusou, tá ligado? E você tá vindo dar em cima de mim no WhatsApp depois. O delegado da delegacia da mulher de Balneário Camboriú. Eu digo o nome, tá ligado? Porque eu passei por uma humilhação porque não tinha nenhuma outra mulher ali. Só tinham homens, tá ligado? É muito bizarro muito uma absurdo. delegacia E da é mulher bizarro trabalhar homens. só tem homem. Pra mim foi bizarro. Eu me senti mal quando eu entrei. Tipo, eu ainda Lógico. estava com Claro. meu ex-namorado na época, pra vocês terem noção. Eu estava namorando quando eu sofri esse abuso, sabe? Foi de um amigo do meu ex-namorado. Meu Deus. Então, tipo, o garoto foi comigo, eu falei pra ele, eles não me deixaram denunciar. Ele, o quê? Não te deixaram denunciar? Por quê? Eu falei, não, porque eles falaram que eu não tô visivelmente machucada e que, tipo, eu poderia acabar com a vida do garoto por um erro meu, um arrependimento meu. O cara provavelmente achou que eu, sei lá, tinha traído meu namorado, alguma coisa assim, tava arrependida. Só que, tipo, foi na mesma madrugada, assim, sabe? Tipo, e você tem que contar tudo. E o cara te questionar, tá, mas por que tu tava sem seu namorado? Por que tu tava sozinha no bar? Por que você foi pra casa da galera? Por que tu continuou bebendo junto com a galera depois? Por que tu aceitou jogar videogame com os meninos? E eu ficava tipo, qual que é a lógica dessas perguntas? O que isso tem a ver com o que aconteceu comigo depois, enquanto eu tava inconsciente? Sabe? Absurdo. Então, tipo, foi ali que eu falei, tem algo errado Viram com as esse fichas sistema. todas do tamanho Tá da ligado? violência. Eu falei, tem algo errado com isso daqui. E foi ali que eu comecei a sentir. Porque eu digo isso muito pra muitas pessoas que me perguntam, eu não sou feminista porque eu não vejo motivo. E eu vejo que as pessoas, às vezes, têm que encontrar algum motivo pra lutar pela causa, porque senão ela não acredita simplesmente na luta pelo direito das mulheres, sabe? Pela emancipação feminina. Ela não entende. Mas quando você na minha vida tá vivencia boa. aquilo, tu fala, cara,
Isso é real. Quem fala sobre essas coisas tá falando real, sabe? Tipo, os dados são reais, as estatísticas são reais. E, tipo, o que eu mais escuto de antifeministas é que esses dados são mentira, que é tudo manipulado. E que os dados são inventados pela esquerda comunista, midiática e… Sabe como é que é? E daí, tipo, os dados são tudo manipulado. Então, tipo, foi ali que eu comecei a ver todo esse lado do feminismo. Eu falei, eu preciso entender esse movimento. E foi ali que eu comecei a estudar realmente. Eu falei, não vou ir pela Sarah Winter. Não vou pelo que ela tá mostrando. Eu vou realmente estudar, vou ler os livros, vou entender as teóricas. E, tipo, realmente, teorias são difíceis de entender. Muito. Quando você vai ler Simone de Beauvoir, você fica, caralho, que existencialismo é esse, mulher? Pra onde você tá levando? E, tipo, é um novo mundo que vai se abrindo, você vai entendendo tudo. Você fala, caraca, eu não sabia que isso era feminismo. E pra mim, quando eu comecei a ler os livros, eu falei, eu preciso passar isso pras pessoas. Porque eu tenho um conhecimento, sei interpretar, tenho um senso crítico, papapá, mas tem gente que às vezes não tem tempo de ler um livro, sabe? Sim. Eu fiz até um vídeo refutando uma antifeminista sobre o livro Lugar de Fala, da Jamila Ribeiro. Maravilhoso. Ver. E eu refuto uma antifeminista que, tipo, ficou muito conhecida por falar erroneamente o termo lugar de fala. Tudo que ela fala é Tudo o contrário ao que a Jamila totalmente o escreveu. oposto do livro, tudo. Tanto que no vídeo eu mostro a página do livro e o que ela fala. O que fica evidente que E, tipo, é falta de caráter, não literalmente. é falta de E tem gente que ainda conhecimento, comenta e fala assim, eu acredito nela. Eu falo, caraca, mas tipo, eu tô literalmente mostrando a página do livro, a frase que tá escrita e a frase que ela distorceu. Então, tipo, são livros que às vezes é 90 páginas, um livro feito Sim. de forma didática pra ser acessível, mas ainda mesmo assim, tem gente que consegue distorcer e as pessoas não vão pelo livro. Elas vão pelo que elas viram no destaque da antifeminista tal, e vão acreditar nisso e é pronto. A galera acha que lugar de fala é você tirar o lugar da outra pessoa de falar, você não pode falar, não sei o quê. Mas quando você lê o livro da Jamila, você vê que é totalmente o oposto. Tipo, é você saber a sua localização social, por que Sim. você fala sobre aquilo, quem fala sobre o quê. E, tipo, o que elas passam é totalmente o oposto. Eu falei, vou democratizar esse negócio, vou ler os livros aqui, vou falar minha interpretação e vou falar, leiam vocês também. Tirem suas Sim. próprias conclusões, leiam, o livro é Começou a tal. gerar debate, convidar Sim, e de tipo, alguma forma já ir orientando as pessoas. Olha, e daí a galera começou a me convidar daí pra debates, porque tava rolando debates entre fundamentalistas, cristãos fundamentalistas de direita, e a galera de esquerda no TikTok. Então, tipo, muitas feministas estavam entrando. Acontece no TikTok. Vocês não têm noção os debates que acontecem. Tem debate que tem processo, gente. Processo. Inclusive, essa aí que a gente falou logo no início, ela tava tem uma live aí de 5 horas que ela ficou sendo extremamente preconceituosa, essa antifeminista e bem famosa, autora de livro AC. AC. Que é a deputada. Anticristo, gente. Não, AC. é a deputada bolsonarista de Santa Catarina, que é a autora de um livro antifeminista bem conhecido. Sim. E ela ficou 5 horas num debate junto com uma mulher trans e outros 5 cristãos debatendo com essa mulher sobre todas essas questões da questão de LGBT e tudo mais, só que sendo extremamente preconceituosos com ela. Tipo, são 5 horas que você fica, cara, pura humilhação eles fizeram. Tanto que depois disso, essa mulher trans, ela tá processando o vereador da live e também a deputada que fez parte da live e outras pessoas pela forma humilhante que ela foi tratada por 5 horas. Violenta. Você sabe quando a pessoa traz paper pra falar pra você, eu tenho paper tal, e a galera do lado olha tipo, paper, chacotando, falando que a pessoa tá trazendo artigo científico e a pessoa falando chacota. E ela fala, não, eu tenho paper tal. E eles, não, assim, porque a Bíblia, nananana. E, cara, é um negócio que daí eu vi aquela live e eu falei, mano, eu preciso participar desses debates. E daí começaram a me chamar, eles falaram, tu gera um conteúdo massa de feminismo, a gente conhece umas antifeministas aqui, vamos começar a ver se você participa dos então debates. Foi a partir daí que surgiu essa possibilidade de embate. Exatamente, de embate direto e de contato com elas. Corajosa. Não, corajosa é óbvio, mas ela é eu não sei nem explicar. Vou tentar encontrar a palavra. De uma educação, de uma classe. Isso aí sim, amiga, porque eu teria eu e você já cuspido. teríamos mandado. Tomar no cu, mas isso aí. tem. E tipo, Cada eu fico, não preciso olhar a Carol, Juliana, entende? Suporta, é muito difícil. Eu sei que a gente precisa viver na diversidade, a gente não precisa concordar em tudo. Inclusive, a gente já convidou pessoas que a gente não concorda aqui, muitas pessoas, mas tem limites inegociáveis. Tem Né? umas coisas. Não, e é pra bom gente o conviver. atrito, porque você escuta coisas. Porque foi daí que comecei a passar pras feministas o que vinha do outro lado. Tipo, é basicamente. Eu entrei no outro lado pra saber o que elas falavam
pra gente contra-argumentar e trazer mais gente pro nosso lado. Porque Entendi. as pessoas estavam se A partir desses afastando. combates do Exato. TikTok, Eu escutava muito o você que elas começou- falavam. Entendi. E daí elas falavam, porque o feminismo é uma cartilha ideológica marxista de esquerda, fundamentada nisso, perversão, subversão e revolução sexual, papapá, porque são 5 fases sucessivas pra você entrar no feminismo. E tipo, uma coisa que você fala, cara, da onde que saiu isso? Sabe? Daí ela fala, não, porque pra ser feminista você tem que ser contra a feminilidade, você tem que ser peluda, você tem que odiar homem, você tem que ser lésbica. ter franja. Você tem que ter franja. É os memes, né? Todos os memes aqui, No ó. caso, eu ainda gosto de homem. Essa é a franja mais odiada da internet, gosto. gente. No caso, eu não sou feminista, porque eu não tenho franja. sempre tive Juju franja, tem. sempre tive Então, franja. eu tentei, gente, ser feminista. Olha aqui. O que aconteceu? E é tudo, Fica tipo, também- tu tem que seguir a cartilha, Gosta de pau. né? Olha só, tá queimando teu filme de feminista. Devolve Então, minha sou mãe, carteirinha. gente. Somos mães. Ah, É, Falamos não de pode. maternidade, gente. Já Tem que era. destruir a maternidade, Falamos de destruir a família, maternidade. destruir tudo. Tipo, de acordo com elas, é um mundo, assim, muito… Sei lá, cara, é muito louco. Essa e, tipo, festa aí, que me convida aí pra essa festa, que eu nunca fui convidada como cara, feminista. é uma parada que, tipo, Essa tu não putaria aí, eu entende. nunca fui convidada. E daí é engraçado que elas têm essa retórica de falar, eu deixei de ser feminista porque eu estudei o feminismo. Elas já ouvi falam muito algumas isso. falando Falam, isso. já- Eu também. só deixei de ser feminista porque eu estudei o feminismo. Mas estudou por onde? Teoria da conspiração antifeminista, escrito por uma autora que não tem revisão de pares pela academia? Porque pra mim é isso, tá ligado? Tipo, toda vez que eu escuto alguém falando isso, eu já sei que a pessoa foi pelo livro Não, tal. Aí, cara, Tá você ligado? nunca mais voltou pra publicidade. Não, daí eu continuei nesse rumo Continuou e foi nesse entrei. rumo. E agora entrei- você tá profundamente envolvida, Profundamente. estudiosa pra caramba. Inclusive… Focado no antifeminismo mesmo, porque até tem bastante gente que me segue pra… Tem uma galera que faz estudos de teses mesmo sobre antifeministas, sobre o Sim. feminismo liberal, que vem até algumas… O porquê que o feminismo liberal, ele gera toda uma questão do antifeminismo. Tem toda uma lógica ali que a galera estuda também, que me passa informações, que eu também gero conteúdo disso. E, tipo, o meu foco é o antifeminismo, porque eu vi que muitas pessoas não têm essa paciência Sim. de refutar coisinha por coisinha, de tipo, pegar o livro da deputada, abrir a página tal, beleza, tá escrito isso daqui aqui, vou ter que abrir lá o livro de Simone de Beauvoir e procurar a frase. Sim. Eu fiz isso numa live de 2 horas, tentando refutar, não consegui Mas refutar você tudo. e ela juntas? Não, só eu, Ah, tá. refutando as frases do livro Tá. dela. Então, tipo, ela pega, por exemplo, frase do livro de Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, ela pega uma frase da página 408, coloca um pouquinho de opinião própria no meio, pega um recorte da página 208, junta e vira uma frase de Simone de Beauvoir. Ai, que filha da puta. E eu comprovo isso. Eu falo assim, gente, vamos fazer um teste? Baixem o livro aí em PDF, faz um Ctrl+F, pesquisa as frases que ela tem no livro e as frases do livro da Simone de Beauvoir. Não existe nenhuma igual. Ah, não sei o que, aqui é Margaret Sanger. Ela mistura umas coisas que, tipo… Sim, é manipulação. Vocês viram, né, que eu postei esses tempos ali de anúncios e tal, que a galera tá gastando muito dinheiro com antifeminismo pra lucrar com isso, tá ligado? Eu percebi que eu precisava entrar nesse mundo Explica porque eles isso estão melhor, lucrando. Carol, porque nem todo mundo entende. Cara, Explica um a pouquinho. galera, tipo assim, como é que eu vou explicar pra vocês como que tudo isso começou? Porque, cara, é uma loucura tão grande. Quando eu fui pesquisar sobre, eu falei, gente… Começa basicamente com Olavo de Carvalho. Uhum. O antifeminismo, porque a gente tem hoje no Brasil, começa A basicamente… base, né, dela. O olavismo é a base, Uhum. tá ligado? Eu sempre falo que as antifeministas são as terraplanistas do feminismo, Sim. porque elas só acreditam em teoria da conspiração que não tem fundamento nenhum. Tipo, você não encontra documento histórico que baseia aquilo ali. Nada. Pelo contrário, você só encontra documento histórico que é o oposto do que elas falam. Então, tipo, quando você vai ver o olavismo, né, que é o Olavo de Carvalho, ele tem toda essa lógica de negacionismo, de negar dados, de negar ciência, de negar a universidade, de negar professor, negar a escola, Vacina. negar vacina. Eles são negacionistas, conspiracionistas, porque eles basicamente odeiam a academia. Não é aquele negócio de, eu não concordo com a academia elitista, papapá. Não, eles realmente odeiam a academia porque eles não conseguiram passar por ela, as coisas que eles trazem. Então, tipo, eles têm muita teoria da conspiração, essas teorias não passam pela academia. Qual que é a lógica? Vamos bater na academia. Sim. Vamos dizer que a academia é coisa de Não maconheiro, de baderna, de, tipo, que é doutrinação. Então, tipo, começa tudo com essa questão do Olavo. Eu vou ter que citar, né? Quem que é Ana Pode citar. Campanolo nesse meio? Ana Campanolo entra como aluna do Olavo. Ela é aluna sim. dele. Então, tipo, ela fez o COF, né? Que é aquele Era. curso. Ela fez o COF, o curso dele. E ela basicamente puxou uma perninha
que é o antifeminismo, a teoria da conspiração. Ela pegou pra mulher, né? Porque o Pegou- antifeminismo não é do Brasil, ele vem de fora, né? O antifeminismo já tinha, desde as sufragistas, que tinham o antissufrágio, que era a galera que não achava que as mulheres deveriam votar. Então, tipo, é mais antigo do que Ana Campanolo. Só que daí, isso foi trazido pro Brasil, traduzido pelo Olavo e por ela. Porque as teorias não são daqui. As teorias são todas de fora. Quando eu fiz o guia pra desmentir antifeministas, eu tive que ir atrás da onde que tinha cada fonte. Então calma que a gente quer E saber já disso tudo. tinha um negócio de… É tipo o que a gente tem de farsas no Brasil. Tem nos Estados Unidos um political fact check. E eles fazem, tipo, a checagem de cada coisa política que é falada. Então, tipo, já tinha várias coisas de Simone de Beauvoir, de Margaret Sanger, de várias feministas, ou que também são chamadas de feministas pela Ana Campanolo. E todas essas teorias foram criadas nos Estados Unidos e trazidas pra cá. Traduzidas no livro dela. Então, tipo, tudo que tem lá já existia antes, ela traduziu pra cá e traduziu de uma maneira muito porca. Real, assim. Tipo, eu passei pra professora de inglês várias coisas que tinha no livro dela e que tinha escrito em inglês de outras feministas e tal. Tudo traduzido errado. Tipo, as pessoas, basicamente, se enganam pessoas leigas. Por isso que eles odeiam tanto a universidade, por isso que eles odeiam tanto a escola. Mas eles não Porque querem pensamento crítico, cara. Eles não querem. Eles não querem pessoas e daí que pensem. eles te fazem achar que você é iluminado por saber a teoria da conspiração deles. Você é especial, tá ligado? Você é o único que sabe aquela parada. E, tipo, a Ana Campanolo daí trouxe isso pelo ódio que ela teve de uma professora de mestrado. Vocês estão ligados em toda essa… esse Não, bafafá? Não, é a conta, fofoca. Gente, adoro. a fofoca é quente. Então Porque, vai. assim, o que rolou? A Ana Campanolo, ela fez história lá em Santa Catarina, né? Eu sou de Gente, Santa… só piora. É péssimo, tá? É Sim, péssimo. tá. Ela fez história e logo ali ela tava fazendo mestrado. Tanto que ela não terminou o mestrado. Ela não conseguiu passar no mestrado. E essa professora, a Marlene de Favre, inclusive, tem vídeo nela no YouTube explicando tudo o que aconteceu, a perseguição que a Ana fez com os alunos e com a professora dentro da universidade. Ela gravava a galera dentro de sala de aula. Pensa assim, a pessoa é antifeminista, ela tá fazendo mestrado e ela tem uma orientadora feminista. A pessoa quer alguma coisa, polemizar com uma Claro parada. que quer. O TCC dela, a análise que ela ia fazer lá, era de antifeminismo. Era focado nessa questão antifeminista. Então, tipo, a professora falou, Ana, eu não vou conseguir te guiar nisso daqui, te orientar nisso daqui, porque eu não concordo. Nada disso daqui se baseia nos fatos históricos, sabe? Sim. Você tá criando, né? Basicamente, isso daqui não vai passar. Tá ligado? Eu tô te orientando e isso daqui não vai passar. E outra, você tem uma página no Facebook onde você grava os alunos dentro de sala de aula e você faz chacota dele nas redes sociais. Os alunos vieram falar comigo. Tipo, a Marlene fala isso no vídeo dela no YouTube. Os alunos vieram pedir pra mim pra eu falar contigo. E a partir daí, não sei o que gira na cabeça dela, que ela cria um ódio abissal por antifeministas. Por feministas. Abissal. Tipo, ela escreve no livro dela, eu tive que ler, né, pra coisar tudo. Na introdução do livro dela, ela mostra todo o ódio que ela tem por feministas. Ela fala que as feministas na universidade excluíam ela porque ela lia a Bíblia durante o intervalo e as feministas queriam dar pros caras, queriam revolução sexual e queriam liberdade sexual, não sei o quê. Gente, as feministas tudo mais loucas querendo transar no banheiro, né? Não, Tipo, e ela, tipo, sabe, recatada, não posso, Bíblia, papapá. E, tipo, você percebe que ela criou realmente esse ódio das feministas e isso sustentou toda essa teoria conspiratória que ela tem até hoje, que fez ela até entrar na política, né? Que daí ela entrou na política e hoje é deputada de Santa Catarina. Então, tipo, você percebe como o antifeminismo ele é perigoso. Porque a mulher tá na política. Sim. A mulher está lá no meu estado votando e fazendo projetos contra as mulheres. Tá ligado? Não é brincadeira, tipo, a pessoa realmente votando Não é contra. brincadeira. Cara, pra vocês terem noção, Não é, teve birra projeto. não é birra da hora do recreio. Não. A gente tá falando de coisas muito grandes. Não, e é coisa séria. Porque Sério? é até uma denúncia que dá pra falar. Porque, olha, a gente foi fazer um projeto. Teve feministas que fizeram lá no meu estado um projeto pra ter história da mulher. A importância, né, da gente ter história Claro. da mulher nas escolas, pra gente aprender da onde que tem os nossos direitos, da onde que a gente tem as nossas conquistas, conhecer cientistas, conhecer mulheres, né? Quem que votou contra? óbvio. Uma das únicas. Por quê? Porque ela tem um livro que não pode ser desmentido pela história que a galera vai aprendendo na escola, né? Aham. Então a lógica é essa, ela tem um livro cheio de teoria da conspiração e vota contra dentro da política para as pessoas não terem acesso à história da Muito mulher. Assustador. Vocês veem como isso é sujo? E tipo, a gente fala, antifeminista não é nada, a gente não tem que refutar, deixa elas. Não. Quanto mais a Não. gente tá deixando, É perigoso. mais elas estão crescendo. E eu tô falando sério, tipo,
eu achava que era pouco até eu entrar no Google Trends. Não sei se vocês já entraram no Google Trends pra pesquisar feminismo. Não, o que acontece? Google Trends, você vê o ranqueamento de palavras do Google e você bota lá feminismo. O que mais aparece quando você tem, né? Aham. Quais são os pilares do feminismo? Quais são os 3 pilares do feminismo? Ana Campanolo e perversão e subversão. Um aumento gigante nos últimos 5 anos. Cadê as feministas? Pois é. Cadê os nomes de feministas? A galera não tá procurando mais pelas feministas. A galera tá procurando pra estudar feminismo com antifeminista. E é bizarro, porque elas têm curso, elas têm livros, elas têm e-book, elas têm Tem tudo. dinheiro, Elas tem têm- poder. Elas têm dinheiro público na mão. Elas têm dinheiro público na mão. É muito É por mais. isso que a gente fala, tipo, não adianta só votar em mulher. Né? Porque assim, Exatamente. tem sim. muito, por exemplo, eu aprendi isso muito com a Dani, né? A Dani falou assim, eu também, Verônica, eu era muito desse rolê, vamos votar em mulheres e tal. E hoje em dia, tipo, ela fala, né? Ela tem o Yuri, que é… Agora, eu esqueci o cargo dele político lá em Petrópolis. E ela fala, o Yuri faz muito mais… Prefeito. É prefeito? Acho, sim. não sei. Pelas mulheres ali, do que realmente uma mulher que estivesse ali, que fosse uma mulher dessa doida, né? Tipo, É. que esteja nesse lugar de poder. Porque eu acho que é isso, né? Tipo, não é um… Uma mulher com poder não tá empoderando a gente. Sim. Ela pode estar oprimindo a gente, como é no meu estado. Tem 2 antifeministas no meu estado, que é a Ana Campanolo e a Carol de Tone. A Carol de Tone é uma que é deputada federal e que quer tirar a cota feminina de partido. É chocante. E ela entrei entrou nesses pelo quê? dias. Por cota de Por partido. cota de partido. Eu entrei esses dias num grupo Mulheres na Política. Se você quer entrar na política, vem aqui, mas é Mulheres na Política, ai, meu olho, baseado na Bíblia, querida. Então, assim, é um grupo do WhatsApp, todo dia ali, ó. Todo dia, videozão. Gente, eu começo a ficar com crise de… Como Porque você pode estamos em ano de salvar. eleição. Como você pode salvar, não sei o que lá. Como você pode se salvar do feminismo. Como você pode entrar na Vocês política. viram como está dentro da igreja agora? É. Elas estão palestrando dentro de igreja. Essa deputada Ana Campanolo, ela vai em igreja, Assembleia de Deus. pra fazer. Ela é evangélica? Eu acho que ela é evangélica, se eu não me engano. Ela é evangélica. E ela, tipo, vai em várias igrejas pra falar sobre feminismo. É. O que tá indo falar em igreja de feminismo? Cadê falar de Deus? Cadê falar da Bíblia? Aham. Eu recebo de seguidoras, tipo, panfletinho antifeminista que é entregue dentro de igreja. A pessoa já chega falando, porque as feministas são frustradas, fracassadas, traumatizadas, aquela cartilha toda. E Simone de Beauvoir, isso e não sei o quê, papapá. E, tipo, tem seguidora minha que tá na plateia, chega em casa, ela fala, meu Deus, Carol, ela seguiu a cartilha inteirinha que tu fala. É literalmente, é seguir exatamente o que tá escrito no livro da deputada. E elas não questionam. Muitas eu já perguntei, tá, mas tu procura a referência do que ela escreve ali? Tu vai atrás pra Você ver se é leu esse verdade? livro, né? Você teve esse estômago. Você teve estômago. E ela né? faz uma estratégia que eu sempre falo, porque eu aprendi isso na publicidade e propaganda. Joseph Goebbels, o de O Hitler, marqueteiro do Hitler. usava a estratégia do quê? Você conta 5 coisas, 3 verdades e 2 mentiras. Por tu ter contado 3 verdades, a galera não vai questionar as 2 mentiras. Elas vão falar, não, isso daqui tá certo, os dados históricos estão certos. Mas daí vai misturar no meio umas opiniões. E o que são essas opiniões? Ah, Simone de Beauvoir abusava de criança. A gente recebeu esse meme, né? Então, isso daí é o que eu mais refuto. Dia após dia aparece gente falando pra mim, Carol, é verdade que a mãe do feminismo, o ícone do feminismo abusava de crianças? Eu falo, me prove. Me prove, real. Tipo, me traga a idade de cada uma das alunas. Eu fiz debate com uma antifeminista e ela lançou essa no meio do debate. Eu falei, tu sabe o nome das alunas? Ela, não sei. Tu sabe a idade delas? Elas tinham 7, 6 anos. Eu falei, 7? A Simone de Beauvoir dá aula em faculdade. Ela nunca deu aula pra criança. Ela era professora de filosofia. Ela não dava aula pra criança, tá ligado? Mas então é só invenção. É bicho papão. literalmente só invenção. Agora eu posso falar pra vocês de boa. São 3 alunas que são conhecidas pelo caso da Simone de Beauvoir, que foi lançado depois que ela morreu, né? Essas situações não foram todas antes. Teve só uma que foi antes, que foi… Vou citar as 3 por ordem cronológica. Tem a Olga Kozakiewicz, que é uma das imigrantes que ficou um tempo na casa de Simone de Sartre. Ela teve relações com os 2. Ela teve primeiro com Simone durante algum tempo e depois com Sartre. Ela tinha 19 anos na época. Simone acho que tinha 23, Sartre já tinha quase 30. Eles tinham uma diferença de idade maiorzinha, assim. Depois dela, não é uma criança, né? Ok. Depois dela teve a Nathalie Sorokin. Nathalie Sorokin foi uma aluna da Simone de Beauvoir que não se sabe se realmente teve alguma coisa com a Simone, porque quem denunciou não foi a aluna, foi a mãe da aluna dizendo que a Simone estava aliciando a filha pro feminismo, seduzindo a filha.
E existem pessoas que acreditam que essa sedução, que na Sim. tradução se perde, porque Sim. é um caso da França, que daí é traduzido pro inglês, que daí é traduzido pro português, e daí tu perde todas essas traduções, chega aqui que ela abusou sexualmente. É. Mas não, se você vai lá nas biografias de Simone, tem essa história e fala que, na verdade, o que aconteceu não foi um aliciamento de uma criança. A menina era maior de idade, se eu não me engano, a Nathalie tinha 22 anos na época. E Tá. tava ali encantada com a professora maravilhosa. Sim, com a professora feminista. Abrindo o seu mundo. É, literalmente. Eu consigo imaginar a situação, Também sabe? consigo, Tipo, a me senti Simone, assim. em 1950, Imagina falando… você, Simone. sabe? Cara, se eu não me engano, foi 1943, por aí. E, tipo, imagina a tua professora Super. falando assim: você pode ser livre, você pode fazer o que você quiser, você pode… porque você é socializada assim, papapá, porque ser mulher é isso. E, tipo, a aluna começar a mudar, sabe? Óbvio. E a mãe chega e denuncia isso. E daí as pessoas falam que a Simone perdeu a licença dela. Ela não perdeu a licença dela. Ela foi suspensa por um tempo, porque eles não queriam que isso fosse atrelado por conta do conservadorismo. Tem uma pessoa que escreveu ainda uma biografia da Simone que fala que ela foi muito perseguida por conservadores. Ela teve que até sair da França por causa disso. E daí essa mãe denuncia. E daí a Simone é suspensa e daí ela começa a trabalhar em outras universidades. Ela trabalha em rádio e tudo mais. Inclusive, por causa dela ter trabalhado numa rádio, chamam ela de nazista. Porque foi numa rádio francesa durante um domínio nazista na França e tudo mais. E essa rádio era usada para fazer propagação de mensagem nos nazistas. Só que a Simone não tinha relação com os nazistas. Ela tinha relação com a rádio, que houve a dominação depois. Então ela já trabalhava antes, sabe? E daí as pessoas já falam, não, ela era nazista por causa disso. Então, tipo, todo mundo que trabalhou em áreas onde os nazistas dominaram e não tinha outra opção além de ficar ali ou seria mandado para campo de concentração, é nazista? Não é, cara. A pessoa tá ali. Infelizmente, muitos franceses tiveram que estar ali e não puderam sair. Porque se eles saíssem, eles seriam mandados para campo de concentração como qualquer outro artista da época. Qualquer outro que fosse autor, escritor, artista, tudo mais, a galera também era mandada. Então, tipo, a Simone tava ali. E tanto que quando ela foi suspensa, ela começou a trabalhar nessa rádio e tudo mais. E depois ela teve relação com a Bianca Lamblin. E daí a Bianca Lamblin que é o grande problema. Porque a Bianca tem um livro, Memórias de uma Garota Mal Comportada. Que é uma sátira ao Memórias de uma Garota Bem Comportada da Simone. Não, minto, é Moça Bem Comportada e Moça Mal Comportada, que são duas, uma antítese da outra. E nesse livro, a Bianca Lamblin fala sobre a relação que ela teve com a Simone de Beauvoir e com Sartre. E de acordo com a biografia da Simone, que fala sobre essa Bianca, a Bianca não gostou do que ela leu em cartas que trocavam entre Sartre e Simone, diários de guerra. Tem esses diários de guerra dos dois. E ela não gostou da forma que ela foi retratada. Porque… E eu acho isso muito pesado, realmente, porque a Simone retratava as meninas como um unicórnio no relacionamento. Sabe quando você tem um relacionamento de um casal e você fica trazendo uma menina na vibe unicórnio? Diversão, Exato, pro casal. E eles, nessas cartas, eles falavam dessa maneira, tipo, como se as meninas não fossem parte do casal. Elas eram uma parte à parte. O relacionamento era entre os dois. Sim. As meninas eram uma parte. E a Bianca parecia ser muito apaixonada pela Simone. Muito. Então foi um grande desapontamento para ela ler a forma que a Simone via ela. Então depois ela escreve um livro, 4 anos depois da Simone morrer, destrinchando todo o relacionamento deles e falando que foi extremamente tóxico, extremamente abusivo, que ela não consentiu com nada. Só que, tipo, as biografias da Simone desmentem isso. As pessoas que trazem os documentos da época, as cartas que elas trocavam, desmentem. Quantos anos ela tinha? Na época, ela começou a ser aluna da Simone com 16. Ela se relacionou com a Simone até os 17, 18. Ela ainda era nova. 16 anos eu considero super nova pra se relacionar com um professor. Tipo, eu acharia bizarro. Mas eu entendo que seria um anacronismo meu falar que é errado na França, em 1940, um relacionamento com uma pessoa de 16 anos. É uma outra época, porque a idade de consentimento na França era uma. E é aí que a gente entra em mais uma pauta polêmica da Simone, que é a idade de consentimento na França. A Simone assinou uma petição junto com outros 70 filósofos para a idade de consentimento ser a mesma da maioridade penal, que na época era 13 anos. E daí a galera fala que, então, por conta disso tudo, dessas alunas, dessa petição, a Simone é pedófila. E daí agora eu pergunto pra vocês, qual que é a definição de pedofilia? Abusar de crianças, né, gente? Ter interesses ou abusar de crianças. Cadê as crianças? Sim, não. Ela tocou em alguma? Ela fez alguma coisa com criança? Nada. Absolutamente nada. Não tem um documento, não tem nada. E daí por isso que toda vez teve até nessa live que eu falei de 2 horas aí que eu fiquei falando, falei, gente, eu dou R$100 pra quem me trouxer a criança que a Simone abusou.
Juro. Não tô nem duvidando da vítima, eu tô duvidando realmente da questão histórica. Porque quando eu pergunto pras antifeministas as idades, elas não sabem. Quando eu debati com aquela lá que é bem reacionária, que falou da Moana, da Frozen e tudo Sei, mais… Quem é essa? É a Pietra Bertolazzi. Ela também é conhecida pra caramba assustadora. por falar disso. Porque ela é do Brasil Paralelo, toda essa galera aí bem fora da casinha. E, tipo, eu perguntei pra ela, ela começou a falar, não, porque as feministas são todas a favor da pedofilia por causa de Simone de Beauvoir, que é a mãe do feminismo, que é pedófila, que ela falácia que liga daqui Cara, com é aqui, uma com aqui, com aqui, com loucura aqui. isso. E daí, tipo, defendemos a pedofilia da cabeça deles. Defendemos. Pelo que a gente é totalmente o oposto, né? Tipo, a gente sempre batendo na cultura da pedofilia, na cultura do estupro. A gente tá sempre Exatamente. defendendo crianças. Então, tipo… Não bate, né, com a nossa retórica. Mas isso afasta as pessoas do feminismo. Porque a pedofilia é algo que causa repulsa em todo mundo. Sim. Então, tipo, se tu fala que o movimento defende isso porque a mãe do feminismo é pedófila… É, lógico. Basicamente, Elas vão o misturando, manipulando fatos E é muito louco, né? não- Colocar E a galera como vai- a mãe, né? Tipo, Como se fosse essa uma mãe. divindade. É. Porque a mãe é isso, né? A mãe é A uma mãe coisa do que não feminismo. erra. Exato. É uma divindade. A mãe. é. A mãe, né? E botar A uma mãe pro persona feminismo. mãe. É bizarro tu ter uma bizarro ter maternidade uma no mãe. feminismo, Exato, entendeu? exato. Até uma pessoa que criticava essas questões de ter o mito da maternidade. Tipo, as frases que eles tiram… A maioria das Não, frases que eles tiram de provavelmente contexto é tudo da que ela não Simone. queria, a Simone, era ser perfeita. Exatamente. Provavelmente tudo que ela tava ali quebrando. Ela foi mãe? Não, a Simone não Quebrando- chegou a ser mãe. Ela adotou, se eu não me engano, a Silvia Lebon é a filha dela. E a Silvia, inclusive, a filha adotiva dela, fala que é tudo mentira. Tipo, que a galera fala aí de pedofilia e tudo mais. Ela fala, cara, não tem absolutamente nada que comprove isso que a minha mãe fez, sabe? Tipo… E eu digo isso de cabeça limpa. Não tem nada que comprove isso. Eu paguei uma historiadora, rapaziada, pra ir atrás disso. Gente, muito E ela maravilhoso. falou, não tem nada que comprove, Carol. Tipo, real, você tá certa nisso. Todas as idades que tu trouxe, todas as alunas são essa, todas as… Tipo, cara, vocês têm noção que eu tive que fazer comparação com as antifeministas da idade Do que quê? nasceu a menina, com a idade que ela se relacionou com a Simone, e diminuir os números e falar, qual que é a idade que dá? Pega a calculadora aí, Literalmente, amada. eu tive que fazer assim, ó. A idade aqui, 1900 e tanto. Com a idade que ela conheceu a Simone. Quanto que dá a idade dela na época? Daí a pessoa fica assim, mas… Pois é. Então você tá dizendo Mas pra mim é que é isso, você acreditou nisso, tu não foi atrás das alunas, tu não foi atrás Mas da será idade. que elas acreditam? Elas Você acreditam acha? fielmente, mulher. Tu não tem noção. Elas falam com Eu não orgulho. sei. Com, tipo, sabe, ódio. Mas eu É acho que bizarro. É bizarro, assim. Eu acho que é muito mais o ódio a gente, ao que a gente acredita, do que o fato em si, Não, entendeu? elas não sabem nem o que a gente acredita. Aí que tá o negócio da parada. Elas não sabem o que a gente defende. Elas acham que a gente defende a perversão. A libertinagem. Cara, é porque eu fico pensando, será Vocês têm que noção ela- dos termos que elas usam? É termo bíblico. Tipo, Aham, elas falam, sim. que vocês querem ser Visivelmente são- elas subversivas. usam linguagens- Né? Subversivas. Sim, elas usam linguagens que você vê que tem um viés moral e religioso, muito, isso é evidente. Mas eu fico pensando, porque me parece tão louco e é horrível isso, porque a gente tem que ficar saindo das bolhas, e esse exercício que você faz é maravilhoso, porque senão a gente fica cercado de pessoas que a gente gosta. E daqui a pouco chega em você, numa amiga, numa roda de conversa, a pessoa lança Exatamente. essa e tu fica tipo, como assim? Mas eu não consigo acreditar nisso, é tão assustador o É tamanho. porque tu conhece o feminismo, tu já estudou, sabe? Quando tu já estudou, tu realmente fala, cara, é impossível alguém acreditar nisso. Só que a maioria das pessoas que acreditam são pessoas que não estudaram feminismo e que a primeira coisa que elas encontram no Google é antifeminismo. Porque tá nas pesquisas do Google, a primeira coisa que tu encontra lá, Amazon, qual que é o livro feminista mais vendido na Amazon? Vocês Faço sabem? ideia. Qual é? Perversão e subversão. Mentira. O mais vendido da Amazon é um livro antifeminista Pô, sobre Amazon. feminismo. Tá? E é muito louco, né? E é um livro Porque- caro, não é um livro barato. Não é um livro que tu paga R$30, R$20. Tipo, os livros, por exemplo, Feminismos Plurais, tem livro de R$10, R$12. Sim. Não, é um livro de 60 conto. Tá? É um livro de 60 conto, com umas letras minúsculas e que, tipo, não tem revisão de pares. E a galera compra e você vê lá nas análises da Amazon, tem as revisões, tem gente super elogiando, falando, caraca, não imaginava que tinha esse outro lado do feminismo, não sei o quê. Ah, E tem gente falando, eu achava que era um livro de feminismo, comprei errado. E agora imagina quantas pessoas compraram, acharam que era um livro de feminismo, estudaram por aquilo ali e até hoje acreditam fielmente, porque você lê aquilo lá, eu
vou ser bem sincera, se eu nunca tivesse estudado feminismo, eu teria acreditado. Você teria? É você que leu o livro da Ana. Eu teria acreditado, porque ela faz a lógica simples de te explicar o feminismo real, Ela como uma usa a tal boa técnica historiadora, do Goebbels. de misturar aqui, ó, a Mary Wollstonecraft foi a proto-feminista da data tal, da revolução, mas a Mary tinha um problema com o marido dela, que ela era tipo uma dançarina noturna, e tipo, são esses termos que ela usa. Ela começa, tipo… Mas aí você não acha que fica tosco? Me Amiga, pareceria pra tosco. mim é tosco. Pois é. Mas agora será que tu a gente já pensa tá tão… nas nosso cérebro pessoas já que não tá têm tão… noção. Tipo, as Não tem pessoas que noção. não… Porque pra mim é tosco. Eu juro, eu falo, cara… E Mas é a todas mesma as relação que a gente feministas… estava conversando Aham, antes, da cultura sim, do desmame. sim. Juliana tá falando que as pessoas não sabem o que é cultura do desmame, nunca ouviram falar da cultura do desmame, e eu tô aqui. Não, elas sabem. É a mesma coisa do feminismo. É verdade. Essa galera faz verdade. isso. E não conhece, tá? E tipo, por exemplo, vai verdade. falar as ondas do feminismo, que às vezes a gente usa de Sim. maneira didática pra explicar e tudo mais. A galera conhece de maneira completamente diferente, sabe? Tipo, eles misturam coisas, conhecem pessoas… Tipo, a maioria das antifeministas só conhece mulheres brancas, Sim, feministas brancas, imagino. porque no livro da Ana ela só fala de feministas brancas. Ela bate muito em feministas radicais no livro inteiro. Tipo, Conta um pouquinho das coisas que ela fala cara, e vamos fazer é muita coisa. Tipo assim, na introdução, pra vocês terem noção, eu tava falando sobre toda essa lógica da galera Olavo, Ana e tudo mais, né? Eles andam tudo junto. A galera reacionária da direita anda todo mundo junto. Olavo, que agora morreu, né? andava. Olavo, Ana, Alan dos Santos, que tava agora sendo procurado, né, por causa de fake news. A galera do Brasil Paralelo, que é uma produtora de extrema-direita que gera conteúdos antifeministas, vende curso, vende streaming, eu acho estilo que, Netflix. Assim, uma coisa que você ensaiou começar a falar, que eu quero que depois você se aprofunde, é sobre essa mercantilização. O tamanho, como eles estão gerando dinheiro e ficando ricos com isso aí tudo. É, porque na verdade eles usam Acho que esse isso é muito dinheiro importante a gente pra falar. poderem sempre estar apoiando os próprios projetos, pra Sim. conseguirem estar falando E mais aí e alcançar mais política, gente. E aí vai… É porque eles têm uma lógica. Eles criam uma teoria da conspiração pra te vender uma solução pra essa teoria que eles criaram. Então, por exemplo, a escola tem a doutrinação da escola, porque a escola é de esquerda, marxista, você vai aprender sobre só marxismo, papapá. Mentira, ninguém Cadê aprende essa escola? Eu queria ter estudado. Queria. Fui isso. aprender Vamos materialismo histórico Pois é. dialético só depois Isso que eu saí falar. da escola, Muito tá ligado? depois. Mas tudo bem, passaram rapidinho por Marx, mas ok, dizem que somos Apresenta pra doutrinados. gente, Ana, essa escola aí. Eles criam a doutrinação pra te vender o homeschooling. E o homeschooling, que não é o homeschooling que tu vai Então. aprender todas as ciências, não. Tu vai aprender Bíblia, tu vai Eles aprender criam- criacionismo, tu vai aprender terra plana, tu vai aprender Criam as coisas do medo Brasil e Paralelo. vendem a solução. Eles fazem toda essa… enredo E é tipo… muito organizado, hein? é um projeto Eles político. são. É literalmente um projeto político. E Mas muito assim, organizado, mas a é igreja, bom. gente, bom é É um, isso isso tudo. também. é um gabinete, né? eficiente. É um gabinete que, tipo, você percebe que todos eles estão interligados. Por que a Ana era anti-vax, negacionista? O único projeto aí que ela aprovou, se não me engano, foi um dos últimos, que ela ficou 4 anos no governo, gastou quase 1 milhão de fundão aí do dinheiro que é usado pra aprovar 2 projetos. E um deles era anti-lockdown e o outro é anti-LGBT. Anti-lockdown no final da pandemia. É muito louco, né? Porque é uma. Então, por quê? A igreja, né? Ela se organiza muito facilmente politicamente. Então, assim, ele já tem a cartilha de como você precisa se A organizar. igreja mantém os interesses da classe dominante. A igreja mantém os interesses da classe dominante, é isso. Tipo, a igreja vai trazer pra você o que você tem que entender. Entendeu? Tipo, quando você percebe, porque eu falo no meu e-book, existem 3 tipos de antifeministas. Eu fui analisando e fui criando a partir de todas essas que são as maiores, que são as que realmente lucram com isso. Porque existem as pequenininhas, que são as que propagam, e tem as que estão aqui em cima criando e traduzindo as teorias da conspiração que vem de fora. E daí são essas que criam os cursos, os clubes, e que começam a lucrar com isso. Sim. Porque elas vão te vender a verdade oculta que ninguém falou. Algo que ninguém sabe. Você vai ser Sim. o único a saber a verdade oculta do feminismo. O outro lado que ninguém te contou. Toda aquela história de marketing, de tipo, você se sentir Sim. especial. E você vai achando que você vai aprender uma verdade que só você sabe. Daí você vai começar a propagar aquilo como se fosse uma verdade que só tu tem noção. Você é o iluminado que aprendeu aquilo. Não aceita. E tu nunca ouviu daquilo. Então tu pensa, caraca, isso daqui é incrível, preciso contar pra todo mundo. E é assim que se propaga cada vez mais teoria da conspiração de antifeminismo. E elas lucram com isso de uma maneira bizarra, porque, tipo, a maioria delas são religiosas fundamentalistas, ou são políticas conservadoras, ou são empresárias liberais.
Que de alguma maneira elas lucram com isso. São as 3 que eu dividi. Nessas análises de Esses todas 3 tipos de antifeministas você divide nessas 3 categorias. São 3 categorias: a religiosa fundamentalista, a política conservadora e a empresária liberal. Cada uma tem um motivo, um medo e um propósito com o antifeminismo. Tipo, por exemplo, a religiosa fundamentalista. Qual que é o medo dela? Que as pessoas se afastem da religião. Ela tem medo que as pessoas se afastem de Cristo. Então, por isso que toda vez que ela vai bater no feminismo, ela vai dizer que o feminismo é antibíblico. Ela vai dizer, não, porque feminista não pode ser cristã. Sendo que as feministas de primeira onda todinhas eram cristãs. Chama a Simone dos Anjos daqui agora. Elas iam, gente. Entrevistou, maravilhosa. Ivone Guebara, Odia Barros, tem uma galera aí, tem, tipo, mano, tem muita gente que é Sim. feminista cristã. Inclusive, a primeira onda feminista, basicamente, todas eram cristãs. Todas entravam em igrejas pra falar dos seus atos, das suas coisas. Então, tipo, elas eram cristãs no começo. Depois que foi surgindo outras vertentes e outras análises, daí surgiram as feministas ateístas e tudo mais. Mas, tipo, no começo eram cristãs. E até hoje a gente tem muitas feministas Claro que cristãs. Claro, inclusive, tipo, acho que A mais fazem teologia aborto, feminista, né? São mulheres cristãs, são 89% da população é cristã, católica, enfim, né? Tipo, acredita em um Deus ali, então não tem como não ser, né? E daí essas religiosas fundamentalistas, elas vão dizer que o feminismo vai destruir a família. Porque são as coisas mais importantes da religião. A Família e família, filhos. a maternidade, os filhos, o seu propósito divino de ser mãe, o seu propósito de ser mulher submissa do seu marido. Então, tipo, elas vão falar pra você, não, submissão não é o que vocês acham que é. Aham. Submissão é É estar ser abaixo da cuidado. mesma missão do homem. Basicamente é Eu a mesma vi isso aí, coisa. eu vi isso É aí, a sim. mesma Peraí, coisa. você já basta mesmo da missão? É porque assim, do o homem tem uma missão e você é a pessoa que garante essa missão acontecer. Tá bom. Você, de acordo com… Merda, ficar lá garantindo Amada. porra nenhuma, não quero garantir nada. Você é acolhedora. Acolhedora. Você faz todo esse por trás, assim. Tipo, quando eu fui fazer essa análise do livro da Ana Campanola, eu fui ver os livros, referências que ela foi… Então eu tive que ler não só o dela, Gente, mas Caroline, outros Caroline, livros. ainda é por isso, você não é mãe, Caroline. Que se você fosse mãe, não ia dar pra tu fazer isso. Não, por isso mesmo. Que Eu bom. faço Ela porque… faz e por faz esse isso, trabalho é isso. foda. É porque eu tenho tempo de sobra Exato, pra que ficar vendo maravilhoso. teoria da conspiração e desmentir. estudar. Porque daí eu faço esse trabalho pra quem não tem esse tempo, basicamente, Não, é sabe? assim. E daí, tipo, o que Você- acontece? Dessa daí de submissão, a Ana Campanolo usa muito um autor chamado Chesterton pra falar sobre isso. É um baita conservador. E ela usa no livro inteiro só referências masculinas. É, Só isso que eu acho- historiadores homens. Martin Van Creveld, que escreveu Sexo Privilegiado, onde ele pontua todos os pontos onde mulheres são privilegiadas dentro da sociedade. E ela pega tudo isso e joga no livro dela. Ela pega um livro de outra historiadora lá, que é uma historiadora gringa, que é O Privilégio de Ser Mulher, que também é um livro, só que, cara, é um livro sobrenatural, literalmente. Tipo, você tem que acreditar muito em religião pra você acreditar no que ela tá te falando. Porque é umas coisas muito místicas. Tipo, o seu dever como mulher na Terra é ser mãe. Se você não fizer isso, você tá indo contra o dever divino. É isso, você não tem que ser cozinheira, você não tem que ser chefe de cozinha, você não tem que ser empresária, advogada, médica. Você tem que ser mãe. É isso. E elas batem muito nisso em tudo. Tipo, as antifeministas têm uma pira bizarra com a maternidade. Por isso que elas batem tanto no negócio do pró-vida, do aborto. Elas são as que mais falam de aborto, até mais do que a gente. Sim. Sabe? Tipo, tu vê mais as antifeministas falando sobre a questão do aborto até mesmo que as feministas. Então, tipo, é bizarro o como elas vão pegando as pautas da religião Elas e fazem uma dizendo grande que o feminismo é salada. todo o oposto. O feminismo é totalmente o oposto. Quer destruir Elas a fazem uma família. grande salada. Tarará, e pegam daí as frases de Simone e colocam como se fosse a lógica, né? A frase que a Simone falou aqui tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Tem uma conversa, inclusive, que eu coloco no meu guia, que é da Beth Friedan com a Simone de Beauvoir. E é uma conversa que tá em inglês. Poucas páginas traduziram, tipo, e tá, tem algumas que tem tradução até errada. E que as pessoas pegam só uma parte, que é quando a Simone fala que nós temos que destruir o mito da família, o mito da maternidade, porque senão a mulher não será livre. Uma coisa do tipo. É uma frase mais ou menos assim. E as pessoas pegam essa frase e lançam falando: as feministas querem destruir a família, as feministas querem destruir a maternidade. Mas o que é o mito da maternidade? O que é o mito da família? Elas sabem? Não. E elas não vão atrás. Porque não tem interesse em ir no livro da Simone, ver o livro Fatos e Mitos e ver o que tá escrito ali, que são os mitos.
E daí, quando tu pega a conversa inteira da Beth Friedan com a Simone de Beauvoir, tu lê desde o começo até o final, tu fala, caraca, faz sentido o que a Simone tá falando. Porque elas estão Óbvio. falando… faz muito sentido. Tipo, a Beth Friedan tá falando de trabalho doméstico, a Simone tá falando que é contra as mulheres receberem pelo trabalho doméstico, porque isso obrigaria as mulheres a serem as cuidadoras do lar e não os homens. Porque se as mulheres fossem receber, os homens achariam que esse é o trabalho da mulher, porque ela vai receber por isso. Sim. E daí a Simone bate, são duas opiniões divergentes sobre o mesmo assunto, e as pessoas pegam os recortes do que a Simone respondeu pra pergunta da Beth Friedan. E daí, depois dessa do mito da maternidade, a Beth Friedan pergunta, tá, mas Simone, você acha então que a mulher não deve ser mãe? E daí a Simone fala, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que ela não deve ser coibida desde a sua infância a ser mãe e ser socializada com bonecas, com coisas, pra ela ter esse instinto materno. Que ela diz que não existe instinto materno e que tudo é desenvolvido pela socialização da mulher, né? E daí as pessoas pegam um recorte e não botam que a Simone fala que, ok, tu ser mãe, mas que tu não seja obrigada a ser mãe. Não, eles só pegam que a Simone quer destruir o mito da maternidade. Então a Simone tá dizendo que a gente não pode ser mãe. Mas na frase seguinte, na pergunta seguinte, a Beth Friedan tá perguntando, tá, mas você acha que a gente pode ser mãe? E ela fala, acho, mas não deve ser obrigada a ser. Deve ser por livre e espontânea vontade. Mas por isso que eu te falo que eu acho que elas fazem de propósito. Elas sabem, elas leram a conversa toda. Fazem. É por isso que eu digo Então- que as que estão aqui no topo que são o problema. Ah, sim. Eu não fico porque refutando essas é as que de baixo, sabem eu tudo. fico refutando as de cima, porque são elas que lançam as teorias para as de baixo. Porque as de baixo são as que acreditam, são as que são Aham. leigas realmente. As que estão no topo são as ardilosas. São as que fazem porque elas sabem que aquilo ali vai lucrar. Elas sabem que as pessoas não vão atrás daquilo ali. Elas não vão procurar o texto em inglês lá da PQP pra ver e tal. A maioria das pessoas não vai fazer isso. Elas Tanto que quando eu sabem. falo pras pessoas sobre essa frase do mito, as pessoas acham que é do livro da Simone. Eu falo, não, gente, essa frase não tá no livro. É numa conversa de um jornal lá, que foi digitalizado e tem na internet em inglês, não tem em português. Então, tipo, daí a Ana vai lá e traduz do jeito que ela quer. Tanto que tem frases que, tipo, por exemplo, tem uma frase que a Ana fala que a Simone diz que a dona de casa é uma parasita que só quer… é dependente do hospedeiro, uma parada assim. Ela fala que a dona de casa é uma parasita. Daí tu vai no livro da Simone pesquisar dona de casa, não usa esse termo. Naquela época ela não usava Sim. esse termo. Parasita, tu não encontra também. Daí tu, tá, essa frase não existe. E as pessoas usam essa frase como se fosse uma frase de Simone. É muito louco. E daí tu vai ver, não tem nada a ver. Tipo, todas as frases que tu pega que elas usam pra bater nas feministas, que dizer que a gente fala mal da dona de casa, que a gente fala mal da maternidade, que a gente fala mal da família, são frases tiradas totalmente de contexto ou distorcidas até a tradução. Tipo, por exemplo, tem coisas em francês que eu tive que traduzir porque não tinha tradução. E a tradução que a deputada fez no livro era muito porca. Tipo, não tinha Sim. conexão com o que a Simone quis falar naquela frase. Então, tipo, a tradução se perdeu do francês pro português. E daí virou outra coisa completamente diferente. E daí, tipo, ela transforma tudo isso em teorias conspiratórias pra se afastar. Mas isso daí a gente tá falando das religiosas fundamentalistas ainda, né? Sim. Tem ainda a política conservadora, que é as que estão aí… Por que elas odeiam… Por que elas têm medo do feminismo? Por que elas têm medo? Porque a gente mude a estrutura. Elas têm medo que a gente mude a estrutura patriarcal que elas estão lucrando com. Elas já estão dentro do poder, elas já estão dentro do governo e elas são conservadoras. Elas querem conservar e a gente quer o quê? Revolucionar, progredir, subverter. E elas não. Elas querem manter do jeito que tá. Se dependesse delas, a gente não votava. Sim. A gente seria anti-sufrágio. Mas estão lá na política pra tentar tirar esses privilégios que elas acham que a gente tem. Quais são esses privilégios? Licença maternidade, É chocante. aposentadoria 5 anos Pra antes. mim, isso é ser antifamília. Isso é ser anti… Vocês estão entendendo? E elas acham que tudo isso é privilégio. E as lógicas delas são bizarras. Tem uma lista aí que viralizou na internet de uma religiosa fundamentalista falando os privilégios de ser mulher. E daí ela começa falando assim… Quero saber os Porque as privilégios. mulheres são privilegiadas porque são as primeiras a serem retiradas de zonas de bombardeio. Por quê? Por que as mulheres são as primeiras a ser retiradas? Porque são as primeiras a sofrer abuso. Teve o furacão Katrina e teve os locais onde ficam as crianças e as mulheres e tudo mais. As mulheres e as crianças sofriam abusos. Por isso que elas são as primeiras a serem retiradas. Não é privilégio nenhum. Não, claro Só que o que que não. elas fazem? É privilégio. Os homens são deixados lá. Enquanto as mulheres são na Ucrânia, retiradas. lembra? Ah, tadinha, os homens, eles têm que ficar. As mulheres puderam sair. Outra mentira Eu vi aí. muito Falando da isso. Ucrânia. Femei na Ucrânia. Gente, Vocês viram? vê. A fake news era…
O Fêmen na Ucrânia estava querendo tirar o alistamento obrigatório e as feministas não querem direitos iguais. As feministas não querem deveres iguais, só querem direitos iguais. Primeiro, alistamento Não, não quem é inventou direito. a guerra, primeiro? Não, primeiro, quem inventou a guerra? Pra mim, Primeira coisa, quem inventou a guerra? Já fechou a discussão. Segunda, Caralho. alistamento é direito ou é dever? É dever? Dever. Não é um direito. Ninguém lutou pra ter Não, alistamento. dever. E no mundo inteiro, se vocês forem analisar mapinha, assim, aonde que tem alistamento obrigatório, onde não tem poucos lugares que não tem. O Brasil copiou os códigos civis franceses. Por Sim. isso que a gente tem o alistamento obrigatório. Mas tem outros lugares que não tem. E o que o Fêmen fez? O Fêmen fez uma declaração em inglês, né? Falando que nós não queremos ser forçadas a ir para a guerra porque nós não temos nossos direitos garantidos ainda. Então nós não devemos ter esses deveres de cidadão se a gente não tem os direitos que a gente tem que ter. E quais são os direitos que o Fêmen tenta lutar? Pela questão do turismo sexual, do tráfico de bebês. Elas têm todas umas pautas que a galera não tem a menor noção. A galera não vê. E daí o que eles fazem? Pegam a declaração do Fêmen e falam que as feministas não querem se alistar. Sendo que elas escrevem explicitamente: nós não queremos alistamento obrigatório, porque nós não temos os mesmos direitos, mas nós acreditamos no alistamento voluntário. Não, eu não Nós vamos pra guerra. Gente. Elas falam: nós vamos pra guerra. E a galera faz o quê? Mulheres foram pra guerra, né? Não, e elas falam que não, porque não tem. As meninas do Fêmen, elas estão dizendo que tem que tirar o alistamento obrigatório. Então, tá em inglês lá, né? A galera não vai traduzir, não vai ver. A galera que é leiga em inglês não vai saber o que tá escrito. E as antifeministas vão criar toda aquela mentira em cima de algo que ninguém vai traduzir. Que ninguém vai ver a origem. Tanto que eu até eu fiz um vídeo falando disso, que foi refutando a deputada. Ela criou essa daí, lançou na internet, milhares de pessoas compartilharam, falando que desde o início dos tempos, o direito ao voto estava atrelado ao dever da guerra. Sim, já ouvi isso. Da onde? Que se ele é obrigado a ir pra guerra, ele vota, entendeu? Que tem uma conexão. Só que daí ela teve que começar a mudar essa retórica, porque eu tô batendo essa retórica quase toda semana. No livro dela, é muito zoado, tá, gente? No livro dela, Imagino. tem só uma parte onde ela fala sobre o direito ao voto, e ela explica que as mulheres não conquistaram nada. Foi tudo concedido pelos homens. Sim. E quem concedeu esse direito ao voto foi César Zama, um conservador em 1800 e pouco. O direito ao voto foi conquistado em 1934, com Getúlio Vargas. Baseado em cartas que as sufragistas mandavam para Getúlio. Tudo em arquivo histórico. Eu tenho lá no meu destaque, lá, voto feminino, todos os arquivos históricos de telegramas, petições, tudo que as sufragistas fizeram, tá lá. Endereçado para Getúlio. Tanto que na biografia de Getúlio, ele dá saudações a Berta Lutz e Leolinda Daltro, que são duas feministas sufragistas, que escrevem feministas nas cartas. Não só sufragistas, elas se identificam como feministas. E daí a pessoa vai lá e escreve no livro, historiadora, né, usa toda pela autoridade, que o direito ao voto foi concedido pelo César Zama. Sim. Como se o cara morreu 30 anos antes. Ele deixou escrito... Daí beleza, daí muda a retórica dela, fala assim, não, mas aquele foi o pioneiro. Também não foi. O pioneiro foi José Bonifácio com a Lei Saraiva. Não tem retórica. Ela só quer pegar o direito que a mulher conquistou e Sim. passar para um homem conservador. E daí a maioria das pessoas não tem acesso ao estudo, não estudou isso na escola, ninguém estuda direito ao Ninguém voto estuda feminino na isso. escola, Não, é. ninguém estuda os direitos Cadê das a mulheres na escola escola. de esquerda? Cadê a escola de esquerda? Cadê a doutrinação na escola É. pra ensinar, né, essas paradas? Mas não ensina. E como eles sabem que não ensina, eles ensinam o errado. E daí a galera acha que a gente não conquistou nada. Daí, além disso, do César Zama, que na verdade a gente sabe que foram as sufragistas, Leolinda Daltro, que lançou o primeiro partido, parará, tem o Partido Republicano Feminino de 1910, por aí. E, tipo, a primeira mulher a votar, eles dizem que é a Celina Guimarães. E daí tem na Wikipédia, se eu não me engano, uma frasezinha onde a Celina Guimarães diz que ela não fez nada, quem fez foi o marido dela, que fez tudo por ela, não sei o que. Basicamente, a Celina Guimarães não pôde votar. Não pôde. Ela foi lá, fez o título de eleitora, mas ela não era sufragista. Ela soube que estava possível no Rio Grande do Norte fazer o título de eleitor, mas ela não era sufragista. Isso foi liberado no estado dela. Ela e a Júlia Barbosa foram lá para tirar o título, mas elas não puderam votar. O voto delas foi negado. E vocês sabem o que a Ana Campanolo escreve no livro? Que um homem conseguiu mais do que várias feministas histéricas o direito ao voto da sua esposa. Conseguiu nada. O direito dela foi negado. Ela não pôde votar. A primeira mulher realmente a votar foi Mieta Santiago, porque ela era advogada.
O artigo 70 da Constituição, se eu não me engano, de Gente, 1984. onde tá guardado tudo isso na sua cabeça? Menina, eu decorei. Você tá ligado que vocês têm noção que de Uma tanto debater aula. com anti-feminista, Sim, eu tenho que decorar não, data? é isso, eu tenho que decorar data? Pois é, data. Sim. Você tem uma cabeça incrível. Basicamente, assim. Depois onde de- que eu tava mesmo? A gente vai seguir uma A ordem. primeira mulher que A realmente Mieta conseguiu Santiago, votar. beleza. Ela impetrou um mandato de segurança para conseguir para obter sentença e poder votar, porque o artigo 70 era contra, basicamente, um artigo da Constituição era totalmente contra a questão da mulher não poder votar. Não dizia que a mulher não podia votar, só não sabia se o termo cidadão aplacava as mulheres. Tá ligado? Tem Sim. toda uma questão ali, tem um livro da Tereza Cristina, O Voto Feminino no Brasil, ele também tá disponível de graça na Câmara e no Senado, pra baixar e a galera ver todo esse período histórico, desde o iniciozinho de José Bonifácio até chegar lá em Getúlio, daí teve ditadura e tudo mais, pra daí ter de novo o direito ao voto. E vocês veem certinho tudo isso bem separado, e vocês veem que sim, a Mieta Santiago impetrou o mandato de segurança, ela fez... conseguiu o direito passivo e o direito ativo de ser votada e de votar. Então ela conseguiu votar sozinha, porque ela impetrou o mandato de segurança como advogada. Ela não precisou de homem nenhum para fazer isso. Então ela fez isso 1 ano depois da Celina Guimarães não ter conseguido o direito ao voto. Ela foi a primeira mulher a votar. Sim. Antes dela, a gente teve a Isabel de Matos Gilon no Império, que foi uma mulher que também tentou votar porque ela era dentista, e daí as mulheres que tinham academia, se não me engano, diploma e tudo mais, elas podiam ter acesso ao voto, e ela tentou votar no Império, mas o Ministério da Fazenda, na época, também negou o voto dela. Então a gente só teve a primeira, realmente, que foi Mieta Santiago. E daí a galera que as antifeministas pegam, elas sabem que o povo não manja de história, distorcem tudo isso, misturam tudo, e falam, não, porque Celina Guimarães, que foi a feminista, disse que ela não precisou do feminismo, que foi o marido dela que conquistou pra ela. Uhum. Mas não foi. Mas no fundo, mas assim, elas não querem que a gente vote? Você acha que de verdade, de fato, Não, o que as antifeministas não querem que a gente vote? elas querem conservar as paradas. Elas querem conservar que a mulher tem que ficar em casa. Vocês estão ligados que tem toda aquela lógica dos positivistas de uma época aí que falavam que as mulheres eram seres irracionais e que não deveriam fazer parte da política e tudo mais. E as antifeministas acreditam nisso, fielmente. Que, tipo, as mulheres devem ficar em casa. Mas Sim. então Só que elas é são bizarro. seres irracionais. Só que daí é engraçado porque elas são contra, mas elas estão na política. Pois é, isso Elas que eu tô querem se falando. eleger, Me elas explica pedem como se eu tivesse voto. 2 anos de idade. Você não quer estar onde você tá? Explique, porque eu também não sei. Até hoje eu não. É uma Elas coisa que eu não sei. Elas não te... Não, gente, que elas são superiores, caralho. Olha só, ela tem lá o marido dela, né? O marido dela, político superior lá. Quem é o marido da Ana? Mas ela é. Policial. Policial, olha lá. Vamos lá. O pai, Esse dela homem o pai dela é policial. É. Pra você ver da família dela todinha. Ela conta sobre a família dela no livro, então ela fala sobre a mãe, que a mãe nunca sofreu nada, que ela nunca sofreu nada, que o pai é um querido Que era maravilhoso. muito feliz em casa Família cuidando da tradicional. família. Aquela família tradicional Então, de mas margarina. a família tradicional, ela tá protegida por um sistema, uma estrutura, né? Então, assim, ela se sente segura porque ela tem um homem ali com ela, um homem que vai, né, ali pela vida dela. Então, ela não vai sofrer os perigos, porque ela não vai andar sozinha na rua, porque ela vai estar sempre um homem dela ali. Então, assim, ela vai se garantir nessa estrutura. Então, assim, se outras pessoas que não seja eu, né, tipo Ana, tal, tô aqui com meu marido que vai me proteger, essa outra pessoa me oferece um perigo, que ela pode me tirar daqui e me tirar dessa sensação de confiança, de segurança. Então, pra mim, é tipo Você assim… acha que ela se sente segura? Eu acho que é uma segurança. É uma Claro. segurança, tipo assim, não pode ser outra pessoa que esteja aqui na política. Eu preciso manter o que esse cara tá me dando. O status quo de Exato. Exatamente. Eu preciso manter isso aqui, eu preciso conservar o que ele tá fazendo, porque, mano, eu sei que é uma merda. Porque eu acho que, no fundo, essa mulher… Então, ó, aí você tá achando que, então, no fundo, ela sabe que é uma merda. Que sem um homem, ela não é nada. Elas têm esse pensamento. Tanto que Sem elas um falam que a gente é homem. frustrado por isso. Que a gente é frustrado porque os homens não gostam da gente. Por isso, a gente não tem um homem, a gente não tem uma amam, gente. O validação. mundo gira em torno dos homens, tá ligado? Na cabeça delas, o mundo gira em torno dos homens. Eu nunca tive problema com isso. Porque elas são malucas, essas mulheres. Mas essa aí, ela tá só falando pra, tipo, ninguém quer chegar em tu mesmo, que ela quer que chegue nela.
Mas é assim mesmo, tipo, essa parada de ódio ao homem, de tipo, você não pode gostar de homem, mas é não que sei eu o acho quê. tão terceira série. Eu juro, eu tenho uma dificuldade real. Eu tô tentando abrir meu coração. Mas eu acho que quem cria essa imagem é o feminismo liberal. Por isso né? que eu falo que tem pesquisadoras que fazem essa conexão. Inclusive, uma pesquisadora muito boa é a Camila Galetti. Ela faz umas pesquisas sobre feminismo liberal que, cara, são muito densas. Então, tipo, tu analisa que o feminismo liberal cria as cartinhas que o antifeminismo usa. Então, tipo, o feminismo liberal tá falando, a gente tem que ser melhor que os homens, porque os direitos iguais, não sei o quê, papapá. Daí o antifeminista vai chegar pra você e falar, quais direitos que a gente tem hoje que os homens não têm? Vocês já viram esses debates que rola? Que elas Não. perguntam pras feministas e as feministas ficam assim? Não, não cri, vi, não cri, vi. cri. Cri. Real, assim. Por isso que eu faço o conteúdo que eu faço. Sim. Porque eu sinto que as feministas precisam se munir pra combater o antifeminismo. Porque quando tu vê o debate que tem da Pietra Bertolazzi no Sputniks com feministas que sentam… Pietra é aquela psicopata debati. da Moana. Ela mesma. É da Moana. Ela tá no podcast da Moana, ela tá no podcast junto com a Mariana Brito, que é outra que vende curso de antifeminismo e que lucra muito desconstruindo o feminismo pras pessoas. E ela fala A assim, Mariana se Brito você… e a Pietra tem cursos, as duas? A Pietra tem de doutrina zero. Parem essas A pessoas. Mariana, ela fala assim ainda, gente, não precisa acreditar em mim. Lê você mesmo. Já vi, amiga. te Lê mandei. você mesmo. Ela fica puta, por que você tá mandando essa garota? Porque eu tô com ódio sozinha. Aí eu fico, por que você tá engajando nesse conteúdo? Por que você tá mandando essa merda? Eu não consigo, parece que eu vou explodir. Não, e é bizarro porque nesse E aí podcast vem viraliza Carolina e as pessoas ficam super Sarda, famosas. Lady, ouvindo a pessoa, esperando a pessoa terminar o raciocínio. Nossa, não o consigo. raciocínio esdrúxulo, eu já tô enfiando o dedo no… E ela tá… E eu debati com essa Pietra Com os olhos do lindos negócio da e Moana maravilhosos. e do Sputniks. O que rolou? As duas? Não, eu debati com a Pietra só, porque a Mariana me bloqueou por causa do vídeo do Lugar de Fala. Que todo mundo manda o meu vídeo pra ela, e daí ela já me bloqueou. Você não sabe nem ler, meu amor. Ela vai no Porra. lugar, ela é chamada pra explicar lugar de fala. nos lugares. Caralho. Não, e sabe o que eu acho que é o mais, assim, o que me deixa muito puta é… Existe um sistema contra nós. Sim. Só que entre nós e o sistema… Existem mulheres Sim, fazendo amiga. uma barreira, tipo assim, não acabem com esse sistema, pelo amor de Deus. Soldadas. Porque elas E têm aí? motivos, elas têm propósitos. Exato. Todas elas têm. Por isso que eu fiquei analisando os propósitos desses 3 tipos de antifeministas. Que eu falei, cara, não é possível que elas façam isso por hobby. Não, mas volta no seu debate com as… sabe, da Pietra lá. Então, Pietra. a Pietra é essa que fez do Ela Sputniks, né? De debate entre as pessoas. E daí ela tava sentada numa mesa e me convence que o feminismo é útil. Uma parada assim, ou que o antifeminismo conquistou Era alguma você coisa. e ela? Não, a Pietra fez no Sputniks um vídeo. O Sputniks é aquele que chama a galera pra debate, que né? pensa diferente. E daí ela tá sentada no meio, acho que de São Paulo, assim, e a galera vai sentando pra debater com ela. E eu fiz um react no meu Instagram que ela tava assistindo enquanto eu tava fazendo o react dela. Tanto que ela me chama depois pra debater comigo sobre o que eu falei dela no Isso Sputniks. já aconteceu? Já aconteceu, e foi polêmico, tá? Foi Onde é que eu polêmico. Gente, Cuidando de casa, Cuidando de porque eu sou uma criança. dona de casa. Mulher, você tava feminista, vivendo. Da fogueira. Podia estar lendo um livro, podia estar lendo Max, mas tava lá limpando bunda. Porra. Não, e daí eu faço todo o vídeo, a live inteirinha refutando o Sputniks ao vivo, né? Eu tava assistindo, eu não tinha visto ainda. Eu falei, cara, impossível. E o pior é que as feministas sentavam na frente e falavam coisas que não tinha nada a ver com o feminismo. Tipo, por exemplo, chegava a Pietra e falava, o que é feminismo pra você? Daí chegava a menina lá, feminismo é sobre direitos iguais, direitos civis iguais, igualdade de gênero, né? As mulheres serem livres e tudo mais. Feminismo liberal. Tá ligado? Sim. Tipo, basicamente, ela deu a definição ali, ó. Feminismo liberal. E o que a Pietra joga do outro lado? Quais direitos civis que as mulheres não têm que os homens têm? Pã! As feministas não saberiam dizer. Nenhuma delas soube dizer. Teve uma que falou, mas os homens têm o direito de não ser assediado. Daí ela falou, tá, mas da onde que você tirou que as mulheres têm o direito de ser assediada? Quem diz isso? E o problema é que a retórica não vem. Tipo, o outro lado nunca batia. Não bate. E elas ficavam, tipo, por exemplo, daí ela fala assim, mas hoje você tá aqui falando porque você tem o direito ao voto, você tem o direito ao estudo. As feministas falam, você tem direito ao estudo. E daí a Pietra olha do outro lado. Mas isso não foi dado pelas feministas, isso foi concedido pelos homens. As feministas nada conquistaram, elas receberam. Ela usa a frase da Simone de Beauvoir. Que a Simone fala, uma frase assim, no meio do livro dela. As feministas de nada conquistaram, elas receberam, elas nada tomaram. E é uma frase que tá no meio de um puta textão falando sobre proletários, não sei o quê, e falando que as mulheres não têm poder
para conceder direitos, porque elas não estão na política. Não tem. Só que a frase, se tu tira de contexto, parece que as mulheres nunca conquistaram nada, que elas só receberam. Mas se tu lê o contexto inteiro, a lógica é porque as mulheres não têm como dar nada se elas não estão no poder para fazer isso. As mulheres Elas não tinham são direito. donas de nada. Como é que você As dá uma mulheres coisa não que você tinham tem? direito de estar na política, de ter partido, de ser votada, tá ligado? E a Simone escreve sobre isso, e daí a Pietra fala isso no vídeo. Ela fala, ué, mas a própria Simone de Beauvoir fala que vocês não conquistaram nada. A mãe do feminismo. E daí a menina do lado de lá, várias outras, não sabem como responder. Porque não leram o livro da Simone, não conhecem a frase e não sabem quais direitos que as feministas conquistaram, quem foi, quando foi e por que foi. Não sabem quais foram as reivindicações. Então, tipo, vocês percebem que rola muito de muitas feministas se chamarem de feministas sem conhecer absolutamente Sem saber. nada e sentar na frente de uma antifeminista pra debater com ela achando que vai conseguir debater. Mas as antifeministas não conhecem feminismo. Elas conhecem antifeminismo. Então, tu vai bater falando de feminismo, ela vai falar de antifeminismo pra você. Ela vai falar de outra coisa, né? Totalmente diferente. Daí tu vai ficar assim, Simone de Beauvoir pedófila? Uhum. Margaret Sanger queria acabar com pessoas pobres, ervas daninhas? Meu Deus, mas isso e aquilo. E daí tu, tipo, um monte de teoria maluca que ela joga pra você e tu fica assim, não sei. E daí a antifeminista sai felizona porque ela juntou uma feminista. Isso é bizarro. E aí, beleza. Aí você fez a live, ela tava vendo e Ela te tava chamou. vendo, e daí ela mandou mensagem pra mim falando, eu mandei solicitação pra você, mas eu acho que você não viu, vamos debater? Corajosa. Eu falei, vamos, Pietra. Ela falou que ia botar a filha dela pra dormir. Pietra. Ela falou que ia botar a filha dela pra dormir, e é engraçado que ela é contra a pensão, mas se vocês forem pesquisar o quanto que ela recebe de pensão, Eu amo. dá pra pagar um ano inteiro de aluguel. Ela No é Leblon. contra pensão, gente. Mas recebe. Sim, porque é um Gente, isso eu tô privilégio das falando, eu não mulheres. consigo ter essa É classe. um privilégio, né? Que ela diz que as mulheres têm, mas imagina, tu receber 15 mil de pensão. Não seria um baita de um privilégio? Baita. E eu jogo tudo isso na live com ela, né? E aí, Eu fui não é? jogando, só ela foi falando tudo que era privilégio e eu fui jogando. Tipo, Mas ela ela abriu foi te a live, a gente foi conversar, né, na DM. E ela, tipo, bem dissimulada, tá, gente? Óbvio. Tipo, na DM, um anjinho, um amor super querida. Vamos Imagina. debater, porque eu entendo opiniões diferentes. E eu, ok, vou levar aqui também, vou jogar o verde aqui, vamos fazer esse debate. Muito diplomata. Só que daí, na hora do acadêmica. debate, acho que foi umas 8 horas da noite, ela subiu no perfil dela. E como vocês sabem, a live, quando fica salvo no perfil de quem abriu. Subi no perfil dela. Começamos, tal, dela falou, eu vi que você viu o meu vídeo do Sputnik, e eu também vi que você refutou lá o meu vídeo da Moana e tudo mais, e eu acho que é bom a gente conversar. E a gente vai conversando, papapá. E ela vai lançando só teoria da conspiração maluca. Tipo, eu tem um momento que eu falo, cara, desculpa, não tem como não debochar. Tipo o quê? Dados de abuso infantil são manipulados. Eu falei pra ela 70%. A gente tava falando de ideologia de gênero. Ela começou a falar de ideologia de gênero porque ela é doutrina zero, né? Ela começou a falar de ideologia de gênero nas escolas que ensinam as crianças a assistirem pornografia e virar lésbica. Que escola? Ai, gente. Eu não frequento essas escolas, não Não, entendo. calma. Queria ter aprendido a virar lésbica. Mas enfim. Pois é. Piora, tá? Daí eu vou explicar pra ela da forma mais didática possível o que é educação sexual. Porque ela acha que educação sexual é ideologia de gênero, Não sei se ela acha kit isso, gay, eu tô uma falando. madeira de piroca. São tudo... Mulher, mau você vê na caráter. cara dela que ela acredita. Ela acredita. Ela Será? acredita. Amiga, olha só, não. A gente tava discutindo ali agora e você falando que eu tava dentro da Não, bolha. mas será que ela acha que educação sexual é kit piroca na escola? Acho. Você tem noção que a pessoa olhar pra sua cara e falar que os dados de abuso infantil são manipulados pela esquerda? 70% dos dados de abuso de crianças. Eu falei, por que educação sexual... E o que rolou que veio esse dado e que ela lançou essa merda pra mim? Eu tava falando sobre educação sexual, a importância, a gente tava falando sobre as pautas do feminismo. Ela falou, eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas, porque vocês querem ensinar a criança a ser lésbica e botar pornografia. Eu falei, da onde você tirou isso? Eu nunca vi escola que tem isso. Inclusive, pelos dados, né? 20% das escolas, se eu não me engano, tem acesso à educação sexual. O restante não tem. Não tem palestra. E a maioria das denúncias acontece após uma palestra de educação sexual. Por quê? Porque as crianças, 70% são abusadas dentro de casa. E eu passei esses dados pra ela, olhou pra mim e falou assim, É mentira. é mentira. Os dados são manipulados. Então eu falei, mas manipulados a benefício de quem? Das crianças? Abusadas? De quem? Quem que tá sendo beneficiado com esses dados? Só as crianças, porque, tipo, a gente consegue ajudar as crianças dessa maneira. Ela falou, não, porque a educação sexual tem que vir de casa. Eu falei, Pietra, tem pai abusando dentro de casa.
Não tem que vir de casa. 70% dos abusos são dentro de casa. Ela falou, mas esses dados podem ser manipulados. Tá, então não tem como refutar, porque ela fala, eu não acredito. Olavismo. Por isso que eu te falei do Olavo de Carvalho. Porque ela também é aluna do Olavo. Por isso que tudo volta pro Olavo de alguma maneira. Porque mas aí esse continua negacionismo, conspiracionismo, que elas negam dados, é a base. Elas vão negar tudo. Elas só usam o argumento ad hominem, vão falar que você é feia, da tua franja, que você é frustrada, fracassada, que você não gosta de homem, que a gente tem ódio de homem, que a gente quer cortar pica de homem. E vão dizer que Mas isso as teorias da conspiração das teóricas lá do início, tipo, elas... Tanto que no livro da Campanola ela fala, lá na introdução ela já diz, eu vou usar a vida pessoal das feministas pra afastar as pessoas do movimento. Ela vai usar a vida pessoal das feministas pra afastar do movimento. E que vida pessoal, se a maioria das coisas ela inventa? Por isso que eu te falei, são 5 coisas. Ela fala 3 verdades, mostra os dados, a data, o nome, tal, o que a pessoa fez, tarará. Mas ela não explica absolutamente nada. Ela fala, tipo, sobre a vida pessoal. Quando ela vai falar da Mary Wollstonecraft, ela fala da vida pessoal dela. Ela fala que a Mary deixou uma filha frustrada, que é a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Tipo, basicamente fundou um gênero, tá ligado? De literário. Mas, de acordo com ela, é frustrada. Que a filha levou as frustrações da mãe. E a Brasil Paralelo tá envolvida aí. Porque daí ela faz as produções que são anunciadas pras feministas. Que daí eles gastam muito dinheiro com isso. E vai chegando nas feministas. Por isso que chega pra mim essas paradas. Sim. Porque as minhas seguidoras falam, Carol, tá chegando anúncio pra mim da Brasil Paralelo. Por quê? Porque é simples, no gerenciador de anúncios eles botam feminista. Não chega. Eles botam feminista. Não, a gente não tá patrocinando, não tá chegando. E eles patrocinam com milhões. Tipo assim, tem notícia aí que vocês podem ver que eles botam milhões de anúncio. E eles gastam muito com produção, só aquelas baita produção pra falar lado obscuro do feminismo que ninguém conhece. O lado sonora. que sim, com aquela trilha sonora que, tipo, você fala, caraca, eu preciso saber disso, preciso ser especial e ser o único a saber disso. E eles vão criando essas paradas, Sim. por isso que a gente Mas vai essa voltando. live aí, você foi, aí ela. É mentira, igual uma garotinha mimada, Não, e aí? e daí, beleza. A gente foi Conseguiram? e ela foi ficando nervosa. Tipo, ela Ah. foi começando a ficar nervosa. Tanto que teve um momento da live que a live caiu e não voltou mais. O bicho pegou. Não, o bicho pegou, porque, tipo, ela tava falando as paradas, ela falava de Celina Guimarães, ela falava de César Zama, ela falava essas coisas, eu refutava na hora. Eu falava, não, os dados são esses, papapá, você pode pesquisar. O ano tal, você tá me falando de César Zama, ele morreu 30 anos antes. Como é que ele pode ter conseguido os votos se ele morreu 30 anos antes? Não faz sentido. Daí ela olhava pra mim assim, mas é a história. Eu falei, não, a história tem método científico. A gente tem documentos que podem validar isso daqui. A história é ciência. Sim, não é uma Não coisa é teoria da contada. conspiração, não é tipo, eu acho que César Zama concedeu o voto. Não. Tu vai na É a história e minha tu encontra o opinião. Agora todo mundo documento. adora falar isso, né? É a minha opinião. E elas falam isso. De coração, elas falam isso. Tipo, nos primeiros debates que eu tive de antifeministas que me chamaram, eu só escutei coisas absurdas. Tipo, mais absurdas, assim, tipo... Cara, teve uma que a mulher falou assim pra gente. Tava 3 feministas e uma antifeminista que subiu, porque ela viu que a gente tava fazendo live. Ela falou, vou subir pra debater com vocês. E, cara, é uma estudante de medicina que fala que as mulheres, elas se vestem de forma que incentiva o estupro. E daí entra outra depois dela, concordando, outra antifeminista entra depois concordando com ela e falando que as feministas fazem as mulheres se vestirem de roupa curta pra ser carniça pros urubus. Nossa, que lindo. As antifeministas pensam isso. E daí a gente fala, caraca, uma mulher pensa realmente isso? Pensa. E com orgulho. Tanto que nessa live que essa menina falou pra mim, vocês fazem, elas virarem carniça, papapá. Falei, pô, os dados são totalmente outros, porque a maioria dos abusos são com crianças. Não com mulheres adultas. A maioria dos abusos são com crianças. Então tu tá falando que a roupa da criança tem algum envolvimento, o jeito que ela se veste, a forma que ela tá. Porque tem até museu que a gente sabe que tem roupas e tudo mais. Tem até bebê estuprado. Bebê. Então, assim, o que o bebê fez? Recém-nascido. Provocou. Na cabeça delas, é tudo isso. E daí, tanto que eu falei pra ela, não, mas os dados de abuso... Foi outra que eu também falei de dados e que foi aí que eu fui vendo a ligação com o negacionismo. Que eu falei, não, os dados de abuso são tal. Daí ela falou, não, os dados são manipulados. Entendi. Mais uma que fala que os dados são manipulados. E essa tem a live salva que eu pergunto pra ela assim, tu tem uma estante atrás de você, né? Tu leu Olavo de Carvalho? E ela falou, eu sou super fã de Olavo de Carvalho. Eu falei, não vou mais debater com ela, não. Ela não vai aceitar absolutamente nada do que a gente falar. Ela vai negar todos os dados,
todas as teorias que a gente tiver aqui, que são validadas realmente por alguma Mas no coisa. fundo todas são fãs, pelo visto, né? Todas. Todas Elas têm, são tipo, ligadas. basicamente, elas negam muito a realidade. Elas precisam negar. Por isso que é Brasil paralelo. Por isso que, tipo, é toda essa parada. Sim. Total, nega, a realidade. É Brasil, o paralelo, é É o paralelo Realidade da realidade. paralela. É uma realidade paralela e eles realmente acreditam. Tipo, são os terraplanistas real. Tanto que o cara que escreveu Nós o somos os prefácio… zumbis e eles são os iluminados, os Sim, escolhidos. mano, pra vocês terem noção, a bizarrice, tá? Ai, gente. Nesse livro da Ana Campanolo, quem A gente escreve tá o sem prefácio é um homem, tá ligado? Sim. É um homem. É o Bernardo Kister. E ele também tem essa ligação aí com Alan dos Santos, Brasil Paralelo e tudo mais, o Olavo de Carvalho, que querem santificar o Olavo. E esse Bernardo Kister fala que o Império Romano, pra vocês terem noção, a validade desse livro, tá? Historicamente. Ele fala que o Império Romano caiu por conta da libertinagem. Ai, gente. E não por conta da corrupção, das guerras e de tudo que Aham. rolou. Pela libertinagem. E que a solução para aquela época seria a restrição sexual. Então é a castração da liberdade, a castração da sexualidade. Isso é o começo do livro? É o começo do livro escrito por um homem, tá? E que daí ele até zoou, ele fala, um livro sobre feminismo que começa sendo escrito por um homem, não sei o que, papapá, acredito que vão descredibilizar isso. Mas é óbvio que vão descredibilizar. Ele fala durante a introdução inteira que as mulheres são privilegiadas e que as mulheres têm que ser acolhedoras, têm que ser dóceis. Isso, porque a mulher não trabalha, ela fica em casa só cuidando de casa. É muito privilégio. Você nem precisa ir na rua, você nem precisa ir pra guerra, você não precisa de lugar nenhum. É só você ficar quietinho no seu canto, caralho. Não, e é tipo, quando vocês vão Quieta. parar, é E muita abre a coisa, perna quando gente. quiser. Isso. Quando vocês vão ver, assim… E não pensa. E é só coisa fora da casinha. É tipo, fora e da a galera casinha. acredita porque é aquela pilha da educação. Quem não tem acesso àquela educação, quem não tem acesso à história da mulher, Sim. não vai conseguir desmentir. O pessoal não vai atrás, não vai pesquisar, não vai querer descobrir o que é verdade e o que é mentira. Você Eles vão tem acreditar. esperanças, Carol? Tenho. Ah, que Tenho, bom. porque eu já converti muito antifeminista pro feminismo. Jura, cara? Aquela, você tem convertir. Não, eu Conversão. falo de coração que eu converti e as Sério? pessoas Então chegam conta pra isso, mim então falando conta isso com melhor pra orgulho. gente. Porque tá tiro, porrada e bomba. Não, essa conversa aqui. quando vocês veem a quantidade de coisa, é muita maluquice. Meu, se a gente fica aqui, fica horas falando de Sim, todas as maluquices é que eu já infinito. escutei, isso é louco. Mas assim, é muita coisa e as antifeministas, elas têm toda essa… Falei dos 3 tipos aí pra vocês já, né? Que são as mais fora da casinha. E tem a empresária liberal, que a gente não chegou a empresária falar nela. liberal. A gente falou da política conservadora, da religiosa fundamentalista. E a empresária liberal, tem uma, inclusive, que ela é muito conhecida por ser dona da plataforma que hospeda os cursos das antifeministas. O que ela ganha? Elas são muito Enchendo organizadas, o cu de né? dinheiro. Tão muito organizada. A gente é muito organizada. Sabe quem tá cara. nessa plataforma? Rodrigo Constantino. Sim, fofo. Falando sobre liberdade de expressão. Tem ela, que é a Renata Barreto, que fala sobre socialismo e capitalismo. Ela é uma economista que vive batendo na esquerda, batendo um monte de galera. Já bateu em mim, inclusive, também nas redes sociais. Já recebi uma onda de ódio por causa dela. E essa empresária Essa liberal… é a empresária, a Renata. Exato. E o que ela ganha com o antifeminismo? Ela ganha a questão dos direitos trabalhistas, porque os liberais são totalmente contra os direitos trabalhistas, e ela se posiciona na internet falando que não é vantajoso contratar mulheres, não é vantajoso você pagar, né, os direitos trabalhistas e tudo mais. Então, tipo, é muita coisa que vocês veem que a empresária tem uma coisa, a outra tem outra coisa, cada uma tem um motivo e um propósito. Um interesse que, no final, é lucro. Tipo, a empresária liberal tem medo que acabe o capitalismo. E por isso que elas batem tanto dizendo que o feminismo é de raízes comunistas, marxistas e tudo mais. Porque todas elas têm um propósito, todas elas têm um objetivo, todas elas têm um medo. Tá ligado? E por isso que elas têm tanta força de criar esses cursos, de criar essa plataforma. Tipo, essa plataforma é o Cursology, que hospeda todos esses cursos. Não é nem Hotmart, não é nada disso. É uma plataforma reacionária mesmo. Que é feita por essa empresária neoliberal, que hospeda o curso da Mariana Brito, da Ana Campanolo, todos os cursos. É quase uma Elas formação. estão todas juntas. Uma formação. Quando vocês param pra se tocar, que elas estão aqui, ó, tomando cafezinho juntas, trocando ideia, tirando fotinho junto, almoçando, Almoçando lá no Louvre. e todas elas estão lucrando, Muito. literalmente com… E cada vez fazendo mais Não, dinheiro, e lucrando, né? e, né, Poder, dinheiro. e tendo poder, porque assim, beleza, elas têm grana, mas do poder também, né? Tipo, o lugar de destaque que elas têm. Sim, amiga. Né? E elas lá, cobram caríssimo bonitona, pelas paradas. poderosa, não sei o que. Isso tem, né? A família Olha perfeita. só como faz. Sucesso. Olha como faz sentido, exatamente. O sucesso. Você quer ficar feia lá, horrorosa, acabada. As feministas gritando, pelada na rua, peluda, sem homem. Jogada na rua sem homem, ou você quer ficar linda, perfeita? E daí elas só usam foto do Família. Fêmen, elas só usam foto da Marcha das Vadias, elas tentam
descaracterizar Sim. o que é a Marcha das Vadias, o objetivo de tudo. Elas não explicam o que é o fêmea, elas não explicam o que é a Marcha das Vadias. Elas só botam pra chocar. É isso daqui, ó. Tá aí, pronto. Tanto que esses tempos eu fiz um vídeo falando sobre a Marcha das Vadias, a galera teve feminista que falou pra mim, cara, eu repudiava a marcha depois de entender a lógica, agora pra mim faz sentido. Tipo, teve feminista que falou pra mim, pô, faz sentido. Eu acho um pouco complicado por causa disso e disso e Sim. daquilo. Mas, tipo, Sim. faz sentido. Não é simplesmente, quero vestir do jeito que eu quiser. Não, tem uma lógica. Houve abuso no Canadá, um policial, papapá. Tem toda uma lógica pra Marcha das Vadias. E daí as antifeministas só pegam as imagens. É. E transforma nisso, que a gente vê que é a difamação antifeminista que rola desde a época do antissufrágio, que botavam as sufragistas como as mulheres Pois é, loucas. você mostrou umas imagens chocantes. São as campanhas publicitárias das antissufragistas. É bizarro. Eles botam literalmente o homem fazendo tudo que a mulher faz, exausto, com o filho no colo, limpando a casa e a mulher festejando. Essas são as Porra, sufragistas. Ai, Quem queria! dera! Não, e daí, por isso que cria Quem esse dera é ódio, foda. né? Que a galera tem ranço de se chamar de feminista. Tem muita gente que não gosta de se chamar de feminista. Eu luto pelo direito das mulheres, mas eu não sou feminista. A pessoa não gosta do nome, não gosta de se Sim. rotular. Porque lá tem todo um contexto histórico de... As sufragistas já eram mal vistas. Eram vistas como mulheres fracassadas e frustradas que nunca conseguiriam um homem, não conseguiriam casar. Porque as campanhas da época de publicidade, que a gente sabe como a publicidade influencia Sim. pra caramba, as campanhas da época eram totalmente contra as mulheres na política. Porque quem ia cuidar do lar? Pois é. Chesterton, que a Ana Campanolo usa pra falar, ele fala assim, as mulheres conquistaram o mundo e perderam a casa como lar. Então, tipo, basicamente, eles têm toda essa lógica de que eles querem conservar toda essa estrutura patriarcal que a gente conhece de marido, mãe, filha, familhinha, e é isso, tem que manter isso daqui. E a mulher tem que ficar dentro de casa, o homem sai, porque a mulher não pode ser melhor do que o homem. E tem o controle do corpo, né? O controle dos herdeiros. Tipo assim, esse filho precisa ser meu. Como é que eu vou fazer pra saber se esse filho é meu? Se essa mulher sai daqui, transa com outro e volta, eu não sei se esse filho é meu, então eu tenho que trancar ela dentro daqui. Então eu vou controlar o corpo dela, eu vou controlar quanto ela ganha, eu vou controlar o que ela faz, eu vou controlar o filho dessa mulher, eu vou controlar tudo. Então, esse controle do casamento, ele vem daí, né? Do herdeiro. Tipo, eu preciso Da garantir propriedade. que essa pessoa é minha. Que esse filho realmente é meu. Ah, não, eu sei porque minha mulher não saiu de casa, eu tranquei tudo pra onde ela sair. Então, assim, existe essa ligação, né? Tipo, do herdeiro, do controle. É foda. Não, e se vocês param pra analisar... Então você tem muita esperança, coisa. você já converteu. Não, e sim, eu recebo feedbacks das meninas falando assim, nossa, eu acreditava no começo dessas teorias, depois quando eu comecei a ver teus e-books, as paradas que eu faço, né, porque eu fiz o guia pra desmentir Sim. antifeministas focado nisso, a pessoa entra no guia lá, tem a mentira, Simone de Beauvoir, papapá, Muito e os maravilhosa, links, gente. literalmente, depois eu mando pra vocês verem, tem os links Eu bem tenho. bonitinhos, você entra lá, pá, Quero. o livro... E a maioria dos livros estão em documentos abertos, então, tipo, sites que Eu você quero. pode baixar pra ler o livro e conferir aquela Botar no frase meu que tá ali. telefone. Então, tipo, Botar no meu telefone. é um trabalho que Esse muitas guia. pessoas não têm a menor paciência de, eu vou traduzir aquele textão lá Mas em é a francês. organização também, né, o Carol? A organização, ela é muito importante. Claro. E eu acho que é isso que Não, mas falta é mesmo. Organização, tempo, poder. Sim, Poder. sim. Então, a gente precisa se organizar, nós também, pra gente poder A segurar galera essa fala onda muito isso, né? A direita é que muito tá- organizada. Pois é, isso que a muito gente tá falando. organizada. Eles são muito articulados, eles têm grupos de WhatsApp, eles disseminam, eles fazem lives, eles fazem debate, eles estão sempre juntos, indo de um lado pro outro. Por quê? Porque as mulheres já estão em casa cuidando dos filhos. Exatamente. Ou porque eles têm dinheiro pra terceirizar Sim. a criação daquelas crianças ali. Então, assim, Exato. né? Então é desleal. É muito desleal. Mas a gente converte e é bom porque eu vejo muitas antifeministas que chegam pra mim e falam: caraca, eu não tinha a menor ideia que isso daqui era uma fake news. E eu caí real. E tipo, eu mando que pra pessoa massa. aqui, ó, esse daqui é o livro. Confere realmente se é tal o que a pessoa falou. E daí a pessoa volta e fala: não tem nada do que foi falado. Eu, pois é, você acreditou nisso. É. Parabéns por ter acreditado na parada. E a pessoa às vezes replica e tipo, ninguém se questiona. É igual esse do direito ao voto atrelado ao dever da guerra. A galera replica tanto Muito. que se torna uma verdade. É. Tanto que até hoje tem um monte de gente que acredita e a nossa Constituição é o oposto. Teve até um tempo que os conscritos, que é a galera que se alista, não podia votar. Que o militar não tinha obrigação de votar. E a gente tava falando do livro da Campanolo, só pra finalizar essa questão aí do direito ao voto. No livro dela, ela coloca a única fonte do livro dela nessa parte é o Supremo dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos, a 13ª emenda. Ela coloca que os cidadãos americanos têm que se alistar, papapá. Mas não tem nada ligando alistamento com voto.
Tanto que, na Guerra Civil Americana, que teve lá a Guerra da Secessão, do Norte contra o Sul e tal, tiveram mulheres que participaram. Sim. Harriet Tubman, que é uma que participou, que ajudou os escravizados e tudo mais a libertar, participou. Podia votar? Não podia votar. Teve mulheres que participaram da Guerra Civil Americana e sequer podiam se alistar com o próprio nome. Elas se alistavam com nomes de homens. Isso tem nos sites oficiais de guerra dos Estados Unidos, que inclusive também tá no e-book lá bem bonitinho. A pessoa clica Gente, e vê ela é todas muito as mulheres. maravilhosa, Porque ela. imagina tu ter essa paciência de A gente buscar tem os umas sites. 150 milhões de Caroline Sardaz. Essa Gente, aqui é tem a que nossa- propagar. Eu ia falar, tem que propagar isso, porque Então a gente vamos tem que, propagar. tipo, fazer as pessoas entenderem que as antifeministas se propagam. Quanto tipo, custa o e-book? R$37,90. Olha aí. R$37,90. Pode parcelar em 8 vezes. R$37,90 parcelado em 8 vezes. E Nem você sei assim, quanto dá. Mas Acho que dá 3 e pouco por Olha aí, mês. gente. Mas basicamente, a única fonte que ela tem no livro é essa. Quando eu mandei essa fonte pra amigos meus que são professores de inglês, eles só falaram assim... Ela nem traduziu da mesma maneira que tá escrito. Ela traduziu a 13ª emenda de uma maneira totalmente o oposto. É. E na 14ª emenda, que é a seguinte, que ela não bota no livro, desmente exatamente o que ela fala. Ai, é gente. isso, ela manipula tudo. Ela manipula, as pessoas não têm... Elas não vão atrás, porque tá tudo em inglês, tá tudo em francês. Daí, tipo, não tem muita coisa traduzida pro português. Poucos livros feministas estão traduzidos pro português. Sim, Tem coisa que tá sim. sendo traduzida agora. Então, tipo, as antifeministas se aproveitam do desconhecimento das pessoas, da ignorância e também do sucateamento da educação que os políticos mesmo fazem pra vender mentira. Elas sabem que você vai ser ignorante no assunto, então elas vão te vender a mentira. Vão te vender pra você se sentir especial e, eu sei um lado do feminismo que ninguém sabe. Sim, porque é teoria da conspiração. É baseado em nada. Tipo, não passa pela academia. Então, tipo, o antifeminismo, basicamente, ele não se estrutura em nada. Só em opinião própria. É E só opinião e negacionismo. mentira. Negacionismo. A base é negacionismo, né? É base de negacionismo. Por isso que a primeira pessoa que eu citei foi o Olavo. Porque foi da onde que surgiu todas essas Tinha que paradas. ter sido de um homem, gente. Que E foi daí surgiu que eu essa porra. decidi fazer o curso, que, tipo, eu nunca tinha pensado em fazer um curso de feminismo, nunca tinha pensado em fazer e-book. E eu só comecei a fazer isso por causa das antifeministas, porque elas vendem curso E a falando gente tem- a outra Sim. história do feminismo. E é senão a gente difícil tu fica com achar. essa energia, quase uma soberba Cara, de são burrinhas. Mas eu vou falar né? uma coisa e aqui. quando Elas vê, não tão são, dominando não. o mundo. Não são burrinhas, E a não. gente tá aqui. Eu vou falar uma coisa que pode ser até Ralando. polêmica agora nesse podcast. Socorro. Mas Adoro feministas não tenham medo de vender curso. Porque eu sei que tem muitas que sofrem Sim. hate pra caramba por vender curso, por vender e-book. Mas tá tudo sendo dominado pelas antifeministas. Se a gente não dominar, E não, se a gente não for elas dona da dominam. nossa palavra, se a gente não. a gente tem que falar o que é feminismo, não a exatamente, antifeminista. exatamente. Então, tipo, se a Verônica tá vendendo o e-book dela, tem gente que tá criticando a Verônica por tá vendendo e-book, dizendo que ela tinha que tá dando de graça. Sim. Mas a antifeminista tá vendendo o livro mais vendido da Amazon por 60 conto. Sim. Bizarro. A antifeminista tá vendendo curso de antifeminismo por 200, 300 reais. Uhum. E a gente, às vezes, é criticada por vender um curso de 150. É. Tá ligado? Gente, e a gente minha é criticada. oficina, 130. E aqui eu deixo um ponderamento. Uma ponderação. A gente é criticada pelas próprias feministas que não veem que o antifeminismo tá crescendo, tá gerando lucro pras antifeministas e que as feministas retornam lucro pro feminismo. A gente ajuda outras mulheres quando a gente tá ali vendendo os cursos, papapá. A gente Claro. consegue ter apoio. A gente recebe. De noite eu recebo pedido de ajuda de mãe, tá ligado? Que tá precisando de ajuda, de pagar conta, pagar aluguel, papapá. E eu não tenho condições. Então eu falei, cara, eu vou aproveitar essas antifeministas danadas aí e vou vender pra refutar elas. Eu vou É vender lógico, curso pra Carol. explicar sobre feminismo. Eu vou vender e-book também. E eu recebo hate de feministas sobre isso e tá tudo bem, eu entendo Sim, elas. Porque eu eu entendo também essa lógica de não mercantilizar o feminismo. Eu entendo, de coração eu entendo. Mas quando a gente tem um mercado, né, dominado por antifeministas, que as feministas estão comprando curso de antifeminismo pra aprender feminismo, a gente precisa dominar Não, esse enquanto a mercado gente também. ficar pobre e silenciada, desculpa, a gente não vai conseguir. E, tipo, eu digo que é polêmico porque eu sei que muitas não, feministas eu sofrem sei, eu hate sei que por é um isso, assunto tá ligado? espinhoso, é um assunto É. delicado pra tudo. Eu recebo muito hate por isso em também. todos os espaços. No feminismo, patrocínio, anúncio, a gente fala o que a gente quer, você vai compactuar com, né? A gente esse assunto o tempo inteiro, a gente vai ser. Vai lidar com essa contradição dos nossos pensamentos. Mas enquanto a gente ficar pobre, sem poder
e silenciada, a gente não vai mudar nada. E quem tá falando mais alto são as antifeministas, porque elas têm o dinheiro público na mão Isso. delas, elas têm O dinheiro público e o dinheiro privado, elas têm tudo. Elas têm tudo. E elas Elas têm têm os poder. empresários do lado delas, elas têm o patriarcado do lado delas, elas têm tudo. Elas servem a esse, né? Elas servem e É elas estão esse. recebendo por isso. E elas estão lucrando. Tanto que Muito. tem aí uns stories que viralizou da Ana Campanolo, que ela fala que ela tem 2 empresas milionárias. Essas 2 empresas é o Clube de Leitura Antifeminista, o Clube Antifeminista e o curso de antifeminismo. Ela tá ganhando muito com isso. Chocante. Então, tipo, com mentiras que a gente sabe que acabam afetando mulheres, porque daí surge a galera das falsas acusações, da galera que fala da alienação parental, e, tipo, esse povo tá de que lado? Sabe? A gente tem um lado e esse povo tá totalmente do outro. E estão lucrando com isso. Estão Sim. lucrando literalmente. Eu digo aqui, estão lucrando com morte e abuso de mulheres. Sim. Porque E eles sabem o que eles crianças. estão fazendo. Eles sabem o que eles estão fazendo, tá ligado? E isso me dói, porque quando eu vou debater com uma antifeminista, ela começa a falar todas essas besteiras e eu falo, cara, o que tu tá ganhando com isso? Tá ganhando dinheiro, só. E eu tô aqui vendo mulher sendo abusada, sofrendo um monte de coisa, e tu tá falando que a gente é frustrada, fracassada, traumatizada. Tipo, sabe, a falta de empatia. Eu postei ali nos stories hoje um textão que uma antifeminista escreveu acabando com as feministas. Ela tem mais de 10 xingamentos que ela fala que a gente depende dos homens e que a gente é mal amada pelos homens, que a gente não tem sucesso e que a gente é fracassada, frustrada, feia, burra. Tipo, ela bota tantas coisas que você vê que as antifeministas nos odeiam. De verdade. E elas nos odeiam porque elas precisam da aprovação dos homens. Infelizmente, elas precisam. E elas se sentem inseguras com isso. Eu digo que eu acredito muito no que a Verônica fala também. Eu acho que elas estão antifeministas porque elas querem se sentir aliadas dos homens. Uhum. Eu acho Sim. que elas pensam lá no fundo que elas não vão sofrer violência. Sim. Já Elas que devem pensar, eu sou eu antifeminista, preciso eu tô ficar do lado deles. de quem tá oprimindo. Pelo menos Porque eu tô protegida. eu vou participar disso, eu vou participar da opressão, eu vou zoar com as feministas, vou tirar com a cara delas, vou zoar com a pauta delas, vou difamar o feminismo junto com os homens, porque daí eu não vou sofrer violência. Isso aí é o feminismo branco, É. né? E daí as tipo, antifeministas estou entram nesse aqui. bracinho. Estou aqui protegida, né? Exatamente. Tenho aqui esse privilégio de estar aqui rodeado por esse poder econômico, estrutural, financeiro. E isso não vai chegar em mim, então... E eu digo aqui, ocupem feministas, ocupem os espaços, façam cursos, palestras, vão em escola dar palestra Não, de graça, façam sucesso, tudo. porque aí não tem nem como falar. Tipo, tudo. Faça Você pode sucesso. ter o perfil mais pequenininho do mundo, mas comece a gerar conteúdo sobre feminismo. Tipo, real, estude o feminismo, vai atrás, estuda a história, estuda sobre as feministas, as teóricas, as vertentes, as ondas. Porque é importante a gente saber o porquê que a gente é Lógico. feminista, pra gente defender isso com propriedade, pra gente sentar na frente de uma antifeminista e ela falar todas as teorias malucas e a gente saber que é tudo mentira. Porque senão a gente não tá preparada. Sim. Se vocês forem ver lá o Sputnik, vocês vão ver que as feministas eram tudo liberal. Era tudo que o mainstream passa na televisão de feminismo. Sim. Ai, feminismo é direitos iguais, feminismo é sobre igualdade, feminismo é sobre liberdade. Aí tu vai ver, não, a gente tá buscando pautas específicas. Cada corrente filosófica tá buscando uma pauta específica, tá ligado? Daí elas falam que a gente é contra isso, contra assado, que não pode ser feminista cristã, que não pode ser feminista negra, tipo, umas paradas que não faz sentido nenhum, tá ligado? Que tem corrente filosófica que é só disso. Então, tipo, basicamente o antifeminismo é pura teoria da conspiração e muitas mulheres acreditam porque aquilo é cômodo pra elas. É mais fácil ser enganada do que acreditar que É foi um enganada. bracinho do patriarcado também, né, Carol? Tipo, é um bracinho ali, uma sustentação, né? Porque se você tem ali um grupo de pessoas, tipo, mulheres, falando contra aquilo que é delas mesmo, você fala assim, pô… Valida de uma forma. É. Não sou eu que tô falando, Olavo. É É, a a Ana. mulher, E uma elas se mulher apoiam. ali. E E é aí uma é mais fácil imagem. convencer, né? Eu não gosto muito de falar isso, até porque a Camila Galete me ensinou sobre isso. Ela falou que as antifeministas, elas têm o poder delas. Elas não são manipuladas pelos homens. Elas têm o poder delas, as decisões delas, e elas estão fazendo isso porque elas querem fazer aquilo. Sim. Elas não estão sendo manipuladas por homem nenhum. O Olavo, ele criou toda essa teoria, a Ana cooptou e lançou do jeito dela. Sim. E hoje ela mantém isso cada vez mais, e propagando, por isso que ela é conhecida como a precursora do antifeminismo no Brasil, e por isso que tanta gente vê ela como uma autoridade. Historiadora, deputada, escreve livros. Chocante. Então, apelo à autoridade é o básico. Tem gente que às vezes não acredita no que eu falo, mostrando arquivo histórico por causa Sim, do apelo à porque quem autoridade. é você? Quem sou eu perto da historiadora, deputada, escritora? Quem? Só que, infelizmente, a gente tem que bater, mesmo que a gente não seja ninguém pra essa galera, a gente tem que bater com fatos. E é por isso que eu sempre bato na tecla. História é ciência. E a gente tem como comprovar tudo que aconteceu na história. Independente do lado, a gente tem como comprovar. Sim. E ela só conhece a história do lado do androcentrismo, né? Que o homem conquistou tudo, o homem inventou tudo.
infelizmente, elas não conhecem nenhuma mulher que inventou nada, nenhuma mulher que descobriu nada, nenhuma mulher que fez o direito do voto acontecer, não conhecem Nízia Floresta, não conhecem nada, sabe? Então, tipo, elas acreditam no que é conveniente acreditar pra manter aquela estrutura, né, de ser aliada do patriarcado. Sim. É muito simples, é uma estrutura que quando tu observa, tu fala, cara, é tudo isso. É a chavezinha que vira e todas elas são muito semelhantes nessas questões. É muito básico. Ai, Carol. Que loucura, né? A gente ficaria te ouvindo pra sempre. A gente precisa terminar A gente esse vai- programa. Esse programa é de uma utilidade pública. Queria botar ele no Gente, destaque pera aí, do vamos destaque. distribuir uns Eu CDs acho no que sinal. é isso, boa. CD. Ah, gente, Tá mas- bem, amiga. Uns Entregou. CDs. Mas o Quem quê? quiser mais aquela, vou fazer já pendrive. o jabá. Quem quiser mais, Isso, tem aí o Sim, guia pra eu acho desmentir que antifeministas. O guia é uma questão de… Sério, é uma… Pô, guardar o guia no seu bolso, lançar o guia. Eu tenho É utilidade você São tem, pública. mas 50 são dois, né? mentiras. Eu tinha um guia do feminismo para iniciantes, que ele era focado explicando o feminismo para as pessoas. Tinha, não também? Não, eu vou fazer a segunda versão dele, Ah, que daí maravilhoso. eu fiz uma revisão nele, faltava muita coisa, tipo, referenciar, citar aqui, tipo, faltava bastante informação importante. E daí eu vou melhorar ele para um guia de bolso melhorzinho, assim, 2.0, Maravilhoso. pra galera ter os links também por página e tal, porque as referências estão só lá no final. E daí eu queria que fosse por página, igual eu fiz no guia para desmentir. A pessoa tem o botãozinho ali com a Nossa, fonte, ela é muito ela entra e vai na parada, foda. entendeu? Porque daí precisa ter essa parada. Sim. No primeiro guia que eu fiz, ele não tinha muitas referenciações e faltou, assim, tipo, botar a pessoa aqui que citou isso daqui, a pessoa que citou isso daqui. Entendi. Daí eu falei, cara, tem que fazer isso daqui melhor, deixar ele bonitinho, fazer um 2.0 e lançar igual como eu fiz. Porque o primeiro não foi eu que deixei, assim, eu mandei um designer fazer e daí, tipo, agora eu que fiz, eu falei, não, eu gostaria de um guia assim. Que eu clico na fonte, clico no livro, vou acesso ao livro, clico aqui, vou acesso à fonte de quem falou. Então, tipo, bem certinho. Daí tem os dois. E tem o curso de feminismo para iniciantes, que daí é a jornada feminista, que a turma abre uma turma mês que vem de novo. A gente. Mês de maio? Maio. Mês de maio, que a gente não sabe quando o A gente programa não vai sabe pro ar. quando vai lançar aí, mas mês de maio Então, mês lança de maio tem uma turma do a segunda guia. turma. De Uma turma feminismo. do… Que daí é ensinando feminismo para iniciantes. Para quem não quer aprender com antifeminista, né, galera? Gente, pelo amor. Aprender com feministas é bom. Tem o meu curso, tem o curso de várias outras feministas que são muito massa também, que explicam história, explicam tudo. Mas, tipo, o meu é realmente pra quem é iniciante do básico, assim. Que é aprender o Maravilhoso, feminismo, o que é a Mas eu palavra. acho que é uma grande… Sabe? É um grande Vou agente botar, de transformação. É vídeo? O quê? O curso? O curso, sim, são 8 módulos de várias aulas. Tipo, tem um módulo só de ondas, aí tem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, Maravilhoso, explicando cada quero. teórica, cada contexto histórico. Daí tem um módulo só de vertentes, onde eu explico, acho que 15 vertentes, se eu não me engano, cada uma com Meu seu Deus. contexto histórico e teórica. E daí tem mais aulas bônus com mulheres que eu convidei pra falar sobre saúde mental da mulher negra, sobre saúde Que física foda. da mulher, sobre… Cara, tem várias paradas assim que eu chamei pra fazer de aulas bônus outras mulheres pra também falar além de mim, né? Outras perspectivas e tal. Mas é basicamente pra galera que quer aprender feminismo do básico do básico. Não é pra galera avançada, pras feministas que já tem um estudo bem, Aham. sabe? Bem mais completo. É pra mas quem eu tá acho que começando é mesmo. muito interessante, porque é uma grande ferramenta de transformação. É só aí. A poder… Da onde eu começo, né? E é o que eu mais recebo de pergunta. Pois Quando é. você pesquisa, por onde começar a estudar feminismo? Ninguém sabe. Não é. tem muitos livros que tem ali todas as ondas, todas as paradinhas. Tarará. Daí foi Não aí que tem surgiu o dessa guia, daí surgiu a jornada, pela necessidade da galera. E por eu ver que as antifeministas estavam ensinando da maneira errada. Daí eu falei, não, as antifeministas estão vendendo um monte de e-book. Tinha antifeminista, assim, de 16 anos que tava vendendo e-book de feminismo. Gente. E eu falei, gente… É, mas E eu o não tô TikTok, vendo. o TikTok é uma rede social bem conservadora, né, A gente Carol? não sabia. A gente precisa encerrar esse programa. Sim, porque Eu olha, não se queria- deixar… Pois é. Eu falei no Eu início do queria programa que eu sou Carol. geminiana, né? Aqui, ó. Carol. A gente tinha que ter Carol aqui, assim. Falar o pouquinho dia pra Carol. inteiro, gente. Carol, muito obrigada por ter vindo Eu tô de muito lá, grata. de longe. Foi maravilhoso. A gente tava muito feliz, tô mais feliz ainda. Você é uma mulher incrível, inteligente, fascinante. Fala de uma forma muito clara e muito inteligente. Eu espero que todo mundo possa te ouvir. Não fala assim que eu me emociono, de verdade. Eu prezo muito pela didática por causa disso. Porque, assim, as Muito, pessoas… Você é super Maravilhosa. didática, uma grande que entender. professora. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho. Eu espero que todo mundo ouça, que as nossas filhas já Então, eu venham perguntei se era vídeo que eu falei, eu posso colocar pelo mostrar pra menos… minha Sim, filha de 9. E eu quero. fiz com esse intuito de ser acessível até pra criança mesmo. E Você muito e a sua legal. filha assistir ali…
É, porque né? se tu vai ensinando desde pequeno, não precisa depois de vira véia, burra, vai ficar decorando o negócio todo, né? Tipo, que Já você vai tá. dali, você vai crescendo ouvindo, vai Sim, crescendo vai falando, No meu caso, eu só decorei tudo isso. É de tanto eu falar Sim. e debater. Não, Coisa, Você é por um isso que eu fenômeno de inteligência. decoro as datas. Gente, muito obrigada, Carol. A gente te ama. Beijo, Que a sua gente. voz voe para o mundo, que domine a porra toda. Eu amo. Todas as Beijo. feministas. Vamos lá. Domine. Beijo, gente. Senta direito, garota.